Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto. Casar com Kushina no início. Capítulo 121. Ultimato de Kushina 9 caudas. Ajude-me ou morra comigo. Jin. A mente de Kushina fica em branco com um ataque implacável. Minato sente um tremor repentino em seu coração enquanto está na masmorra. Parabéns, anfitrião, você ganhou 1 milhão de pontos de vilão. Jin. Kushina, desorientada, se vê em cima de você sem entender o porquê. Minato acorda aterrorizado após vivenciar o pior pesadelo de sua vida. Parabéns, anfitrião, você ganhou 800 mil pontos de vilão. Jin. No rescaldo, Kushina recupera o controle de seu corpo enfraquecido, fervendo de raiva de você. Minato, atormentado por visões, vomita sangue. Parabéns, anfitrião, você ganhou 500 mil pontos de vilão. Yuzuki olha para Kushina dormindo ao seu lado com imensa satisfação. Sua mão gentilmente acaricia o cabelo dela, embalando-a em um sono quase forçado. Ele está bem ciente da relutância dela. O coração dela pertence a Minato. Embora isso não o preocupe, ele prefere evitar complicações desnecessárias. É por essa razão que durante o encontro deles, Kushina havia contemplado liberar o 9 caudas dentro dela. No entanto, sob a pressão esmagadora dos 6 caminhos de Yuzuki, Kurama se encolheu, enrolada dentro de seu espaço selado. Mesmo que Kushina desfizesse o selo sozinha, a 9 caudas não ousaria ceder 1 centímetro. Essa mulher quer que eu vá lá fora só para morrer? Kurama percebeu que estava mais seguro dentro do espaço mental dela. O homem lá fora, possuindo o poder dos 6 caminhos, era aterrorizante além da medida. Embora Kurama e Kushina raramente se comunicassem, ele sabia muito bem o quão assustadores os métodos de Yuzuki podiam ser. Então, desde o momento em que retornou, Kurama se comportou de forma incomumente bem comportada. Kushina acordou. Sem abrir os olhos, ela sentiu o corpo quente abaixo dela e a mão em sua cabeça. Ela soube imediatamente o que tinha acontecido. Não era apenas uma invenção de sua imaginação. Ela realmente havia caído nas garras desse homem. Tudo parecia diferente, exceto seu coração dolorido. E ela desprezava esse sentimento. A imagem de Minato e sua potencial reação passou pela mente dela, trazendo lágrimas aos seus olhos. Suas unhas cravaram na carne de Yuzuki, uma tentativa fútil de fazê-lo sentir ao menos uma fração de sua dor. Ao mesmo tempo, ela amaldiçoou a 9 caudas em seu coração. 9 caudas. Ei, você? Você não deveria ser tão poderoso? Por que você não sai, mesmo depois que eu desfiz o selo? Ei, 9 caudas. Não importa o quanto Kushina se enfureceu com 9 caudas em seu coração, ele permaneceu impassível. Sair? Sair significa morte. Eu teria que estar louco para me aventurar lá fora. Kushina. Enquanto ela amaldiçoava a criatura que residia em seu corpo, a voz calma de Yuzuki soou enquanto ele gentilmente segurava sua mão. A mesma mão que estava cravada em suas costelas momentos antes. O quê? Ela estava prestes a encará-lo com ódio quando percebeu que sua mão estava quente. Sangue. Um pequeno fio escorreu pelo pulso dela. Olhando para as costelas dele, ela percebeu que qualquer ferimento que ela havia infligido já estava se curando rapidamente. Mesmo assim, o sangue era visível antes de se dissipar em uma névoa sob alguma técnica dele, assim como o sangue em sua mão. Eu não me importo se você tentar me machucar. Yuzuki falou calmamente enquanto sua mão se movia do cabelo dela para acariciar seu rosto manchado de lágrimas. Eu não sou seu inimigo. Nós apenas nascemos em lugares diferentes. Quando essas palavras saíram de sua boca, aquelas imagens ilusórias que passaram pela mente de Kushina retornaram com força total. A visão dela se casando com um homem que parecia muito com Yuzuki, mas claramente um ninja de Konoha. Essas imagens assombraram sua mente por alguns momentos antes de desaparecerem novamente, como se nunca tivessem existido. Você claramente. Com suas forças exaustas, Kushina só conseguia chorar em seus braços. Ela queria desesperadamente mordê-lo até a morte, mas não conseguia. Yuzuki gentilmente enxugou a lágrima caída antes de puxá-la para perto. Ele silenciou quaisquer outras palavras com outro beijo roubado, seus lábios encontrando os dela. Com seus corpos pressionados juntos, ele a abraçou com uma ternura recém-descoberta. Sua calma confiança provocou gemidos involuntários de Kushina, apesar de sua relutância. Seu toque habilidoso traiu sua experiência em tais assuntos. Jin. A vergonha toma conta do coração de Kushina. O pensamento de enfrentar Minato novamente a enche de pavor. Parabéns, anfitrião, você ganhou 500 mil pontos de vilão. Cobrindo Kushina com um cobertor e seu casaco ninja, Yuzuki saiu da cozinha. Após ajustar sua postura, ele retomou seu comportamento frio e indiferente de sempre. Embora relutante em admitir, ele achou os encontros com Mikoto ou Mabui, que abrigavam ressentimento mínimo e contribuíam para o processo, muito mais agradáveis. Apesar de sua indiferença, a experiência o deixou desconfortável. No entanto, esse encontro rendeu 2 milhões e 800 mil pontos de vilão de Kushina. Combinado com seu total anterior, quase bastou para formar seu próprio corpo ninja meio Kage. Ao sair, Yuzuki retornou diretamente ao seu escritório e chamou Mangetsu para dar ordens. Sistema, troque por 450 frascos de poção de aprimoramento físico de pico dourado. Ele ordenou, sentado em sua cadeira de escritório. Jin, troque por poção de aprimoramento físico de nível 4. A quantidade, 450 garrafas. E custo total, 22,5 milhões de pontos de vilão. Confirmar troca? Troca. Ele assentiu. Jin, troca concluída. Depositado no espaço do sistema do anfitrião, pode ser retirado a qualquer momento. Jin, pontos restantes atuais do anfitrião, 1,05 milhão de pontos de vilão. TSK. Yuzuki estalou a língua. Os mais de 20 milhões de pontos de vilão que ele havia acumulado desapareceram em um instante. Parecia que, com bastante tempo no futuro, ele precisaria procurar as garotas para atividades mais extenuantes. Pouco depois, Mangetsu entrou no escritório respeitosamente.
Aproximando-se dele, ele disse, Lord Yuzuki, aguardo suas ordens. Nada demais. Yuzuki disse com um leve sorriso. Com um aceno de mão, um pergaminho de armazenamento apareceu na mesa. Nosso corpo ninja meio Kage é muito pequeno. Temos apenas 50 ninjas. Planejo expandi-lo um pouco. Mangetsu assentiu em concordância de fato. Embora 50 meio Kages possam ser invencíveis no campo de batalha, se o inimigo espalhasse suas linhas, isso poderia prejudicar nossos ninjas. Quantos meio Kages você quer adicionar, Lord Yuzuki? Não muitos. Vamos expandi-lo 10 vezes. Yuzuki disse casualmente. O rosto de Mangetsu se encheu de choque e espanto. Expandir 10 vezes? 10 vezes mais? Isso seria um corpo de 500 ninjas meio Kage. Embora não fossem fortes no nível Kage, o poder dos ninjas meio Kage não deveria ser subestimado. 50 ninjas meio Kage podiam afastar 1000 Jonin. Uma pessoa lidando com 20 Jonin não era problema. Se expandido 10 vezes, eles poderiam facilmente afastar 10.000 Jonin. Puta merda. Mangetsu não conseguiu mais se segurar, encarando Yuzuki em total descrença. Expandir 10 vezes significa 500 meio Kages? Isso. Seu coração disparou violentamente. Isso excedeu em muito sua imaginação. Ele pensou que eles se expandiriam para 80, talvez 100 meio Kages no máximo. Mas Lord Yuzuki casualmente mencionou 10 vezes? Além disso, pelo seu tom, parecia que ele ainda achava o número insuficiente. São apenas 500 pessoas. Yuzuki balançou a cabeça levemente, então suspirou muito poucas. Se tivéssemos os recursos, eu diria 8 ou 10 mil. Então poderíamos atropelar o mundo ninja inteiro. Gulp. Mangetsu engoliu em seco. 8 ou 10 mil. Isso é cruel. Não há nada para se surpreender. Yuzuki disse com um leve sorriso no futuro, quando a oportunidade surgir, eu atualizarei todos esses corpos ninja meio Kage para ninjas de nível Kage. Então vocês poderão ficar devidamente chocados. Ao ouvir suas palavras, o rosto de Mangetsu se iluminou de excitação. Atualizar meio Kages para o nível Kage? 500 ninjas de nível Kage? Era inimaginável, mesmo em seus sonhos mais loucos. Aqui estão 450 frascos de poção que podem elevar Jonin a ninjas meio Kage. Quanto a selecionar esses 450 Jonin, deixo isso com você. Yuzuki franziu a testa e continuou desta vez, examine-os cuidadosamente. Precisamos de ninjas que sejam absolutamente leais à vila. Vou lhe dar bastante tempo, 2 meses devem bastar. Sem pressa, leve o seu tempo para encontrá-los. É melhor esperar do que se comprometer, entendeu? Depois que ele terminou de falar, Mangetsu respeitosamente pegou o pergaminho de armazenamento. Ele se curvou e disse sim, eu certamente farei o meu melhor. Cool. Yuzuki assentiu com um sorriso, você pode ir. Sim, senhor Yuzuki. Mangetsu saiu com o pergaminho de armazenamento. Yuzuki sorriu vagarosamente. Tempo era abundante para ele. Além disso, ele ainda poderia colher alguns pontos durante esse período. Ele nunca pensou que seus pontos de vilão fossem muitos. Último andar do edifício Keriambu. Mikoto encontrou Kushina, que cheia de tristeza confiou tudo à sua melhor amiga. Ao vê-la chorar desesperadamente em seus braços, Mikoto suspirou impotente. Kushina, devíamos estar preparados para isso desde o momento em que fomos capturados e trazidos aqui? Ela pensou consigo mesma. Ele ainda foi muito gentil com você, meu caminho foi muito mais difícil. Kushina, ainda em seus braços, cerrou os dentes e soluçou. Eu sei. Mas eu ainda. Ela só conseguia pensar no que tinha feito e depois em Minato, ainda sofrendo na masmorra enquanto essas coisas aconteciam com ela. Mikoto só conseguiu continuar a confortar sua amiga, impotente. Ao lado deles, os punhos de Tsunade estavam cerrados com tanta força que estavam estalando. Aquele maldito Yuzuki. Vou parti-lo ao meio. Ela disse furiosamente. Lady Tsunade, você absolutamente não deve agir precipitadamente. Shizune rapidamente parou Tsunade, que estava prestes a confrontar Yuzuki. Rangendo os dentes, ela acrescentou, e se você também? Sua voz sumiu. O resto não precisava ser dito. Depois de ouvir suas palavras, Tsunade finalmente se conteve, então franziu as sobrancelhas e disse, ele não faria isso, faria. Ao dizer isso, sua própria confiança começou a vacilar. Ela se lembrou da jornada deles para Konoha antes, de tudo o que aconteceu. Mas ao mesmo tempo, todas as outras memórias ruins voltaram à tona. Não faria isso? Não. Ele faria. Aquele homem era capaz de qualquer coisa. O fato de ela estar segura agora era apenas sorte dela. Pensando nisso, uma profunda sensação de impotência tomou conta dela. Ela nem tinha mais forças para cerrar os punhos. Poderia ser. Eles realmente precisariam usar aquele método estranho que Mikoto mencionou antes para subjugar Yuzuki? Tsunade balançou a cabeça rapidamente, tentando limpar esses pensamentos confusos de sua mente. Quanto a Kushina, sendo membro do clã Uzumaki, ela havia se recuperado bastante. Apenas lágrimas ainda brotavam em seus olhos. Além disso, ela sabia lá no fundo que esse tipo de coisa, uma vez que acontece, está fadado a acontecer novamente. Ela não queria se perder nesses sentimentos, não como Mikoto, que parecia tão à vontade como se nada mais existisse. Ela não queria se distanciar de seu verdadeiro eu como tinha feito agora. Kushina já conseguia ver seu futuro sombrio à frente. Mas ela não tinha saída. Até mesmo Nove Caudas, no qual ela havia confiado em seu coração antes, agora estava se encolhendo. Ela realmente não tinha mais opções. A noite caiu rapidamente. Enquanto a escuridão envolvia a vila, Yuzuki retornou ao quarto de Kushina. Os olhos dela se arregalaram com a aparição dele. Ela havia antecipado sua chegada, mas temia dar voz a esses pensamentos. Agora, ele estava diante dela. Ela se recusou a suportar isso de novo. O pensamento de se perder no prazer, apenas para acordar nos braços dele, era insuportável. Ela fortaleceu sua determinação, determinada a resistir até o fim. Era isso que ela realmente era. Nove Caudas.
Se você não me ajudar agora, eu vou liberar tudo que tenho. Eu vou usar as correntes de selamento adamantinas para enfrentá-lo em uma batalha final. Eu vou drenar cada gota de chakra do meu corpo, ambos perecem. Vamos ver o que é mais rápido, sua habilidade de me curar, ou minha determinação de me drenar até a morte. Kushina tinha recorrido a ameaçar a 9 caudas dentro dela com sua própria vida. Kurama, enrolado dentro do espaço selado, fez uma careta. Essa mulher, totalmente irracional. Mulher, eu te empresto meu chakra, mas não diga que eu ofereci. Diga que você mesma o pegou. Kurama rosnou mostrando suas presas. De repente, uma torrente de chakra carmesim da 9 caudas surgiu no corpo de Kushina. Capítulo 122. Uma raposa sábia sabe quando ceder. Kushina às portas da morte. O chakra carmesim do 9 caudas surgiu violentamente no corpo de Kushina. A energia aterrorizante transbordou de sua pele, formando um manto ao redor dela. No entanto, esse era seu limite. Este manto de besta de chakra era a energia de Kurama, deslacrada e à sua disposição. Além disso, ela agora havia liberado completamente o selo da 9 caudas. Se Kurama quisesse, ele poderia surgir a qualquer momento. Yuzuki a observou silenciosamente. Parecia que Kushina estava usando a morte para ameaçar o 9 caudas. Yuzuki Kamizuki, eu te disse. Ela gritou, suas lágrimas evaporando na aura intensa que a cercava. Eu implorei a você. E agora meu coração. Conforme as memórias do incidente da cozinha ressurgiam, a raiva inundava sua mente. O chakra do 9 caudas ao redor dela ficou ainda mais denso. Seu poder de batalha agora se aproximava do nível de Kage. O chakra aterrorizante lhe deu esperança de matar Yuzuki, ou pelo menos machucá-lo gravemente. No entanto, isso era apenas sua ilusão. Esse era seu verdadeiro trunfo, obtido ao ameaçar sua própria vida. Bang! Ela empurrou com os pés. O corpo de Kushina se transformou em um relâmpago cor de sangue, correndo ferozmente em direção a Yuzuki. As afiadas garras de raposa formadas a partir de chakra em sua mão balançaram ferozmente em direção ao pescoço dele. Bang! Recebendo o golpe, Yuzuki apenas virou o rosto ligeiramente. Fumaça subiu de sua bochecha e pescoço, mas ele permaneceu imóvel. A força e a densidade dos músculos de seu corpo há muito tempo atingiram um nível sem precedentes e assustador. As garras do 9 caudas foram bloqueadas instantaneamente ao tocar seu pescoço. Não importa quanta força Kushina usou, ela não conseguiu romper sua pele. Bang! 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 Yuzuki ficou ali, permitindo que ela atacasse livremente. Ela mirou em seu rosto, pescoço, peito, braços e até mesmo em suas pernas. Mas não importava como ela atacasse, mesmo quando a sala inteira descia em caos, ela não conseguia romper sua defesa. Sua pele permanecia impenetrável. Buf, buf. Esse cara é feito de aço? Como o corpo dele é ainda mais duro que isso? Agora ela tinha certeza e a única vez que ela conseguiu machucá-lo foi porque ele permitiu aquele momento de vulnerabilidade. Kushina recuou para a beirada da janela, cerrando os dentes ferozmente e olhando para Yuzuki com raiva incontrolável. Yuzuki Kamizuki, eu não posso te matar, tudo bem. Mas eu não vou deixar você me ter de novo. Eu vou liberar o 9 caudas dentro de mim. Isso é tudo culpa sua. Você me forçou a fazer isso. Ela começou a desbloquear completamente o selo dentro de seu corpo, usando à força as correntes de selamento adamantinas para expulsar Kurama. Ei, mulher, você está tentando se livrar de mim depois de me usar, não é? Kurama imediatamente gritou. Kushina cerrou os dentes. Soltá-lo era seu último recurso. Após soltá-lo, ela morreria. Minato, me desculpe. Um toque de relutância cruzou seu rosto. Então as correntes de selamento adamantinas dentro de seu corpo explodiram com um rugido. Acho que é aqui que paramos de brincar. Yuzuki disse, suas pálpebras baixando levemente enquanto uma pitada de frieza aparecia em seus olhos. Kushina, você realmente achou que eu não sabia que você era o Jinchiki do 9 caudas? Depois que eu te capturei, seu comportamento era bem comum. Você não tinha enlouquecido o suficiente para liberá-lo, então você foi capaz de viver relativamente quieto todo esse tempo. Sua voz era desprovida de emoção, fria e assustadora. Mas agora, você está disposto a liberar o 9 caudas para destruir minha vila. Suas ações me deixaram com raiva. Não importa quem sejam, aqueles dispostos a prejudicar o povo de Keri enfrentarão a ira do Rei da Névoa. Yuzuki levantou lentamente sua mão direita. Seus olhos azuis gelos de repente se transformaram em uma estrela de 9 pontas Manjeki Sharingan. Em um instante, um brilho carmesim envolveu Kushina. Isso é Sharingan? E é até mesmo Manjeki Sharingan? Sua expressão mudou drasticamente. Seu rosto ficou mortalmente pálido. Ela tinha aprendido sobre o Manjeki Sharingan com Mikoto, mas Yuzuki não era um membro do clã Uchiha. Ela estava completamente perplexa. Você não ia soltar a 9 caudas? Vamos, continue então. Um toque de frieza surgiu nos cantos da boca de Yuzuki. No segundo seguinte, o Manjeki Sharingan em seus olhos se transformou mais uma vez. Um Rinnegan de 6 Tomoe emitindo uma luz roxa assustadora apareceu de repente. Poderoso chakra dos 6 caminhos foi derramado. Neste momento, Kirigakure inteiro sentiu essa pressão infinitamente aterrorizante. Todos os ninjas patrulhando foram atingidos pelo medo e admiração. Todos unanimemente voltaram seus olhares para a fonte da pressão mais aterrorizante, o prédio da sede da Anbu. Não eram mais apenas as pessoas da vila. Nas outras salas no último andar do prédio da Anbu, Tsunade e os outros podiam sentir essa pressão que havia chegado ao extremo do terror. A proximidade apenas intensificou o efeito. Mesmo aqueles com habilidades mais fracas como Shizune já estavam prostrados no chão, incapazes de se mover. Apenas Tsunade mal conseguia ficar de pé, mas ela também estava enraizada no local. Todos eram insetos abaixo dos 6 caminhos.
No quarto de Kushina, Yuzuki olhou friamente para a mulher ruiva aterrorizada enquanto se aproximava lentamente dela. Suas pupilas dilataram e contraíram rapidamente, seu corpo tremia incontrolavelmente. A aura infinita dos 6 caminhos a tornará completamente maleável. Embora sua consciência permanecesse clara, seu corpo estava completamente paralisado. Ele ficou de pé diante dela, então gentilmente a deitou no chão. Seu olhar caiu sobre o abdômen dela, onde a fórmula do selo do jutsu de selamento do clã Uzumaki havia se materializado. Deixe-me ajudá-lo a libertar a 9 caudas. Yuzuki disse, sua voz desprovida de emoção. Sua mão direita pressionou firmemente o abdômen de Kushina. Técnica de selagem, solte. Tendo ascendido ao reino dos 6 caminhos, ele pôde compreender e desfazer esse jutsu de selamento comum com um simples olhar. Instantaneamente Kushina sentiu uma agitação violenta em seu abdômen. A dor lancinante sacudiu todo seu ser. Ah! Ela gritou em agonia, a dor intensa dominando seus sentidos. Uma garra vermelha emergiu diretamente da fórmula de selamento em seu abdômen. Ah! Gotas de suor escorriam por seu corpo. A dor era insuportável, além de tudo que ela já havia sentido. Enquanto isso, o Rinnegan de Yuzuki observava silenciosamente o surgimento da 9 caudas. Kurama de repente se tornou extremamente dócil. A aura aterrorizante que cercava seu corpo desapareceu sem deixar vestígios em um instante. Sua forma enorme, que estava prestes a romper o teto, começou a encolher continuamente. Por fim, ficou do tamanho de um gato. Ah! Yuzuki ficou um pouco surpreso. Originalmente, ele havia planejado absorver diretamente todo o chakra de Kurama em seu próprio corpo, mas ele não esperava que fosse tão sensato. Sábio, sábio. Essa não era minha intenção de jeito nenhum. Kurama sabia que se o homem diante dele quisesse devorá-lo, ele não teria a menor chance. A outra parte precisaria apenas de um único olhar para tê-lo completamente à sua mercê. Kurama, você é bem adaptável, não é? Yuzuki riu levemente, então respirou fundo e disse, bem. Afinal, absorver seu chakra só me deixaria um pouquinho mais forte. Já que você é tão sensato, pode ficar comigo de agora em diante. No entanto, preciso deixar minha marca em você. No instante seguinte, Kurama sentiu sua cabeça ficar um pouco tonta. Então, tudo voltou ao normal. Ele rapidamente examinou seu corpo para ver se faltava algum membro. Garras ainda estão lá. Ufa. Pernas ainda estão lá também. Ufa. Cabeça. Kurama sentiu sua cabeça freneticamente novamente. Então ele soltou outro suspiro suave de alívio. Cérebro ainda está lá também. Caudas? Yuzuki observou-o constantemente checando seu corpo de lado. Então ele levantou uma sobrancelha. Kurama pode realmente ter um problema com seu cérebro. Agora mesmo, ele tinha apenas colocado uma impressão mental dentro da cabeça dele. Com isso, a vida e a morte de Kurama estavam agora completamente sob seu controle. Depois, ele olhou para Kushina deitada no chão, sua vida lentamente se esvaindo. Afinal, ela era Jinchuriki do 9 caudas e, além disso, o 9 caudas dentro dela já havia sido extraído por ele. A razão pela qual ela ainda não estava morta era devido à sua constituição Uzumaki. Entretanto, sua temperatura corporal também estava começando a cair continuamente. Yuzuki olhou para ela por um breve momento antes de se ajoelhar novamente. Ele olhou para Kushina, cujo rosto tinha uma expressão miserável com um leve sorriso. Neste momento, ela possuía uma beleza um tanto trágica. Ele gentilmente apoiou o pescoço dela. Yuzuki, você, não poderá mais ter o que quer. Estou prestes a ficar livre. À beira da morte, os pensamentos de Kushina ainda permaneciam em tudo o que havia acontecido. No entanto, com a 9 caudas extraída dela, sua força vital estava completamente esgotada. Parecia que ela poderia morrer a qualquer momento. Eu já te disse. Nós não somos inimigos. Nós apenas nascemos em lugares diferentes. Yuzuki riu baixinho, então lentamente levantou sua mão direita. De repente, uma onda de energia suave e nebulosa começou a se condensar. Ao mesmo tempo, nas costas de sua mão, 2 bolas de busca da verdade pretas como breu apareceram do nada. Kurama, observando de lado, ficou atordoado. Senjutsu dos 6 caminhos, bolas da busca da verdade. Liberação Yin Yang, criação renascimento concedendo vida. Kurama ficou extremamente grato naquele momento. Foi uma sorte que ele tenha reconhecido a situação e obedientemente escolhido seguir esse homem aterrorizante. Caso contrário, provavelmente já teria desaparecido há muito tempo. Capítulo 123. Correntes de estátua demoníaca contra. Correntes de selamento adamantinas. Kushina, então é disso que você gosta? Neste momento, 2 bolas de busca da verdade pretas como breu giravam calmamente na mão direita de Yuzuki. Enquanto giravam, fluxos de energia incrivelmente suaves se fundiam continuamente, entrando lentamente em sua palma direita. Percebendo o momento perfeito, ele gentilmente colocou a palma da mão no abdômen inferior de Kushina. Liberação Yin Yang, técnica de criação de todas as coisas. O poder da liberação Yin Yang, especificamente a liberação Yin Yang dos 6 caminhos. Há muito tempo, o sábio dos 6 caminhos usou esse poderoso jutsu para criar as 9 bestas com cauda e dar a elas força vital. Agora, Yuzuki estava usando-o meramente para restaurar a vida de Kushina, uma tarefa sem esforço para ele, como arrancar uma pena. Correntes de energia incrivelmente suave fluíram de sua mão para o corpo dela. Essa força suave, cheia de energia vital poderosa, a inundou, envolvendo-a em um calor infinito. Kushina sentiu como se estivesse flutuando em um mar quente de flores, se aquecendo neste mundo relaxante. Sua força vital previamente esgotada começou a se recuperar rapidamente. Em segundos, seu corpo se recuperou completamente. Não apenas todos os seus ferimentos estavam completamente curados, mas seu corpo agora estava em condições ainda melhores do que antes. A luz em seus olhos ficou cada vez mais brilhante. Finalmente, ela olhou para Yuzuki, seus olhos brilhantes refletindo um corpo cheio de calor. Esse sentimento era indescritivelmente bom.
Se não fosse por sua determinação em desprezá-lo, ela poderia até mesmo tê-lo elogiado. Em seu estado atual, ela só conseguia cerrar os dentes, tentando desesperadamente abafar qualquer som estranho que ameaçasse escapar. Kushina sentiu a onda de força vital percorrendo seu corpo com uma clareza surpreendente. Ela estava às portas da morte há poucos momentos, mas Yuzuki de alguma forma a salvou. Quantas cartas de trunfo ele possuía? Ocorreu a ela que ela nunca teria uma chance de morrer, mesmo que ela desejasse. Essa percepção trouxe novas lágrimas aos seus olhos. Kushina previu-se caindo em suas mãos mais uma vez, impotente para escapar do inevitável. Ela iria sucumbir. Tudo bem, você se recuperou. Pare de ficar de bobeira. Yuzuki disse, beliscando sua bochecha. Kushina cerrou os dentes enquanto lutava para ficar de pé. De repente, suas pupilas dilataram em choque, seu rosto uma máscara de espanto. Ela não só se recuperou, mas sua força parecia ter aumentado. A liberação Yin Yang a restaurou à condição máxima. Parece que eu posso? Kushina discretamente reuniu seu chakra interno. Poderia ser. Ela era capaz de usar chakra novamente? Essa revelação fez com que seu olhar se voltasse imediatamente para Yuzuki. Correntes de selamento adamantinas. Num instante, correntes amarelo claras apareceram de repente atrás dela. Kushina ficou momentaneamente chocada. No entanto, quando ela olhou para ele parado diante dela, ela hesitou. Ela nem ousou atacar. Naquele momento, Yuzuki estalou os dedos levemente. A coleira preta de escrava no pescoço dela caiu imediatamente, transformando-se em uma coleira comum. Ele então acenou com a mão direita, e uma coleira dourada de escrava novinha em folha se materializou na frente dela. Colóquio. A coleira preta de escrava não conseguia mais suprimir sua força muito aumentada, sendo necessário substituí-la por uma dourada. Você. Kushina tinha acabado de recuperar sua liberdade com grande dificuldade. Olhando para a coleira preta de escrava caída no chão, ela cerrou os dentes e imediatamente correu em direção à janela. Ela finalmente teve uma chance. Ela tinha que tentar. Talvez, só talvez, ela pudesse escapar daqui, mesmo que as chances fossem pequenas. Suspiro. Yuzuki já havia antecipado essa cena. Após olhar para as correntes de selamento adamantinas no corpo de Kushina, ele disse com uma realização repentina, então, você gosta de brincar com elas? No segundo seguinte, ele levantou a mão direita, e correntes de chakra emanando uma cor roxa apareceram em sua palma. Correntes de estátuas demoníacas. Essas eram as correntes da estátua Gedo, capazes de suprimir facilmente bestas com cauda. Seu poder era naturalmente incomparável às correntes de selamento adamantinas. As correntes roxas instantaneamente se transformaram em uma coleira, envolvendo o pescoço de Kushina. Com um leve movimento de sua mão direita, Yuzuki interrompeu sua tentativa de fuga. Presa por essas correntes demoníacas, ela se viu completamente imobilizada, indefesa como um cordeiro aguardando o abate. Eu não esperava que você tivesse uma queda, por isso Yuzuki refletiu, agarrando a corrente enquanto se aproximava dela lentamente. Ao alcançá-la, ele puxou abruptamente a corrente, selando seus lábios com um beijo. Uma mão emaranhada em seus cachos carmesim, a outra segurando a corrente em seu pescoço, ele sorriu maliciosamente enquanto a despia de suas roupas com um único puxão. Agora, você terá que espiar a destruição do quarto. Na manhã seguinte, Jin. A pele de Kushina tem marcas de correntes avermelhadas, deixando-a incrédula. Minato se contorce inexplicavelmente na masmorra. Parabéns, o anfitrião ganhou 600 mil pontos de vilão. Yuzuki olhou para Kushina em cima dele, completamente satisfeito. Você deveria ter mencionado suas preferências antes. Não teria sido mais simples? Suas palavras deixaram Kushina vermelha de irritação, desejando poder desaparecer nos lençóis abaixo deles. Ela ansiava por mordê-lo tão ferozmente quanto ele a mordeu durante a noite. Mas ela não ousou protestar. A experiência lhe ensinou que reclamações apenas intensificavam o fervor dele, e ela temia reacender sua paixão. Outra rodada certamente sobrecarregaria seus sentidos. Nós descansamos o suficiente. Hora de um banho, então nós iremos embora. Estou de bom humor hoje, vou te levar para um pouco de ar fresco. Yuzuki se levantou, espreguiçando-se languidamente. Apesar de sua expressão irritada, ele a levou para um banho longo e completo. Sua duração decorreu de seu desejo por uma limpeza meticulosa, pontuada por beijos afetuosos. Com sua adepta Mikoto ausente para fornecer seus habituais cuidados orais, Kushina foi deixada para preencher o papel. Saindo do banheiro, Yuzuki vestiu apenas calças e sandálias com o tronco nu. Vá em frente e se vista. Eu espero lá fora. Ele disse, colocando uma toalha sobre a cabeça para secar o cabelo úmido. Ele passou por Kushina, que estava escolhendo uma modesta roupa de empregada. Tapa? Ele deu um tapa em seu traseiro avermelhado, provocando um gemido suave e uma reclamação. Ignorando a reação dela, ele saiu para o corredor. Lá, ele encontrou a raposinha esperando. Afinal, ela não poderia ter permanecido no quarto a noite toda. Kurama, tenho uma tarefa para você. Yuzuki anunciou, de agora em diante você é o responsável por este andar. Fique de olho em Tsunade e nos outros para mim, entendido? Kurama correu até a beirada do sofá e então pulou em seu ombro como um papagaio pirata. Milímetro 1. Certamente completarei a tarefa do sábio. Ele assentiu entusiasticamente. Verdade seja dita, o Kurama miniaturizado era bem adorável. Yuzuki não restringiu seu poder. Afinal, ele não ousaria se comportar mal na presença dele. Além disso, ele colocou uma impressão mental nele na noite anterior. Se Kurama guardasse qualquer má vontade em relação a ele ou à vila, a impressão seria ativada instantaneamente. Naquele momento, ele sentiria uma dor insuportável e seu chakra interno ficaria completamente selado. A 9 caudas, Tsunade, Mikoto e Shizune entraram no salão. Os eventos da noite anterior perturbaram o sono delas. Todos estavam profundamente preocupados com a segurança de Kushina, dada a alta comoção vinda do quarto dela.
Quando Tsunade avistou 9 caudas no ombro de Yuzuki, suas pupilas se contraíram bruscamente. No instante seguinte, ela correu furiosamente em direção a ele. Onde está Kushina? Onde ela está? Tsunade mal conseguia conter sua raiva. Ela conhecia o chakra do 9 caudas muito bem. Se o 9 caudas tivesse sido extraído de seu Jinchiki, Kushina não poderia ter sobrevivido. Ela estava morta? Os olhos de Mikoto imediatamente ficaram vermelhos, lágrimas fluindo incontrolavelmente. Ela sabia que deveria ter avisado sua amiga sobre as capacidades de Yuzuki, mas ela tinha confiado que Kushina não cruzaria a linha. Quem poderia ter previsto isso? Por um momento todos ficaram tomados pela tristeza e raiva. A atmosfera ficou opressiva. Lady Tsunade. Irmã Mikoto, o que houve? Ele intimidou você? De repente a voz de Kushina soou do quarto. Tsunade e Mikoto se viraram incrédulos. Lá estava ela, completamente vestida com uma roupa de empregada. Naquele instante, o choque estava estampado no rosto de todos. Mikoto correu para o lado de Kushina, agarrando sua mão. Após confirmar que era realmente ela, os olhos de Mikoto se arregalaram em perplexidade. Kushina, a 9 caudas não foi extraída do seu corpo? Como você? Tsunade também a encarou, igualmente confusa. Kushina começou, mas foi interrompida. Naquele momento, Yuzuki casualmente jogou a toalha da cabeça para Tsunade e vestiu uma camisa que parecia se materializar do nada. Kurama já tinha saltado de seus ombros e se acomodado no sofá. Vamos, Kushina. Ele ordenou. Sim, mestre. Kushina cerrou os dentes e então sussurrou rapidamente no ouvido de Mikoto. Eu explicarei tudo quando retornar. Com isso, ela correu para o lado de Yuzuki e o seguiu silenciosamente. Atrás deles, Tsunade, a toalha molhada ainda pendurada na cabeça, e os outros ficaram atordoados e confusos. HMPH. Se você quiser saber o que aconteceu ontem à noite, pode me perguntar. Eu sei de tudo. Kurama se gabou, pulando na mesa de centro. Diga-nos rapidamente 9 caudas. O que exatamente aconteceu com Kushina ontem à noite? Tsunade exigiu, jogando a toalha da cabeça no chão enquanto caminhava em direção à criatura. Mulher, cuidado com sua atitude ao se dirigir a mim. Kurama se irritou, claramente descontente. Só nos diga agora ou eu vou te estrangular. Tsunade gritou, sua fúria era evidente. A boca de Kurama se contraiu violentamente. Tudo bem. Ele resmungou. Escute enquanto eu conto a você a história. Enquanto isso, na masmorra da sede da Ambu, Kushina silenciosamente seguiu Yuzuki. Eles logo chegaram na frente da cela de Minato. Ele imediatamente se levantou com os olhos injetados de sangue enquanto olhava ferozmente para Yuzuki antes de desviar o olhar para Kushina. Kushina, ele gritou. Minato. Seus olhos se encheram de lágrimas. Um sorriso irônico surgiu no rosto de Yuzuki. Minato, eu queria te contar uma coisa já faz tempo. Ele disse, se aproximando das barras de ferro. A poucos metros de Minato, ele saboreou cada palavra. Ela é uma menina bem safada e metida. A mente de Minato explodiu de raiva com aquelas palavras. Num instante, seus olhos se fixaram em Yuzuki, cheios de intenção assassina. Yuzuki Kamizuki. Eu vou te matar. Ele rugiu. Jin. A raiva de Minato em relação a você atingiu seu pico mais uma vez. Parabéns, o anfitrião ganhou 600 mil pontos de vilão. Yuzuki estreitou os olhos levemente. Como ele suspeitava, Minato ainda possuía grande potencial. Atrás dele, Kushina cerrou os dentes. Lágrimas brotaram em seus olhos, e ela não conseguiu encontrar o olhar de Minato. Ela se sentiu sobrecarregada de vergonha, especialmente depois dos eventos da noite. Ao ver isso, o rosto de Minato ficou pálido. Sua raiva explodiu novamente. Yuzuki Kamizuki, se você tiver coragem, me mate. Vamos, faça isso agora. Pedido negado. Yuzuki balançou a cabeça levemente. Com isso, ele saiu da cela. Seu propósito para vir aqui era simples, coletar rotineiramente pontos de vilão uma vez por mês. Anteriormente, ele só conseguia coletar cerca de 100 mil pontos no máximo. Desta vez, no entanto, havia saltado para 600 mil pontos. Parecia que no futuro ele precisaria concentrar mais esforços em Kushina. Capítulo 124. É hora de todo mundo ninja escolher um lado. A visita iminente de Yuzuki a Konoha. O tempo passou lentamente e rapidamente. Num piscar de olhos, mais de um mês se passou. Durante esse tempo, Yuzuki investiu esforços consideráveis com Kushina. Todos os dias ele incansavelmente a ensinava o que ele considerava as coisas boas da vida, insistindo que aprender a usar o corpo também era benéfico para a alma. Embora Kushina não estivesse particularmente entusiasmada com essas lições, sob sua pressão persistente, ela só conseguia cerrar os dentes e se forçar a aprender. Mesmo quando ela estava montada nele, suas unhas cravaram-se em seu peito em um ato de desafio. Seu aperto, que ela acreditava que poderia causar-lhe dor, na verdade, proporcionou uma sensação inesperadamente prazerosa. Apesar disso, ela estava aprendendo cada vez mais, executando com raiva cada uma de suas ordens. Mikoto Nei, agora finalmente entendo por que sua pele é tão radiante. Na calada da noite, Mikoto visitou o quarto de Kushina. Neste momento, Kushina estava mordendo o lábio, proferindo palavras que a fizeram se sentir profundamente envergonhada. Parecia que somente na frente de sua querida irmã ela poderia expressar certas verdades, mesmo que só um pouco. Eu te disse antes. Mikoto sussurrou suavemente em seu ouvido. Embora seja injusto conosco, não lutar na verdade torna a vida um pouco mais suportável. Eles raramente se reuniam assim ultimamente. Normalmente a essa hora, Yuzuki chegava depois de visitar o quarto de Mikoto. Aquele homem parecia fazer rondas para cada uma de suas mulheres, verificando se suas habilidades ainda estavam de acordo com seus padrões, antes de partir depois de algumas horas. Mas,
Kushina gaguejou, seu coração ainda fervendo de raiva. Mesmo depois de mais de um mês, ela não conseguia aceitar a situação. Mikoto, ciente da natureza teimosa de Kushina, entendeu que tais sentimentos só poderiam mudar gradualmente com o tempo. Dentro do escritório do Mizukage, Yagura estava lentamente relatando a Yuzuki as informações que eles haviam coletado durante esse período. Com base em nossas observações deste mês, descobrimos que Sunagakure, Iwagakure, Konogakure e a Terra do Ferro formaram uma aliança completa. Além disso, eles absorveram ninjas de quase 30 pequenos países vizinhos. Estimativas iniciais sugerem que eles formaram uma força militar de cerca de 350 mil pessoas. Entre eles, Suna tem cerca de 20 mil ninjas, Iwa tem um pouco mais, perto de 40 mil. Estimamos aproximadamente que se Konoha mobilizar completamente todos os seus clãs e ninjas civis, eles provavelmente poderiam reunir mais de 20 mil pessoas. Adicione a isso a Terra do Ferro, um país samurai que não passou por nenhuma grande guerra nas últimas décadas. Embora eles possam não ser muito fortes em termos de poder de combate, eles têm uma vantagem absoluta em números. Eles podem mobilizar cerca de 50 mil samurais. Yagura disse gravemente, só esses 4 países combinados têm cerca de 130 mil a 150 mil tropas ninja. Então adicione os 30 e poucos países pequenos e pequenas vilas ninja que eles absorveram. 350 mil pessoas devem ser mais do que o suficiente. Yuzuki assentiu levemente e então disse com certa decepção, apenas 350 mil pessoas? Estou decepcionado. Yagura, ouvindo isso, não conseguiu deixar de arregalar os olhos. Eram 350 mil pessoas, não 35 mil pessoas. Afinal, atualmente Kirigakure, contando todos os seus ninjas, tinha no máximo pouco mais de 30 mil ninjas. 350 mil pessoas? Entre elas, 250 mil são meros tigres de papel, não vale a pena mencionar. Yuzuki analisou calmamente os 100 mil restantes. Ainda tigres de papel. Nosso corpo ninja meio Kage, espalhado pelas linhas de batalha, pode facilmente suportar de 30 mil a 50 mil de seus ninjas de elite. E eu usei apenas 500 ninjas meio Kage. Ele continuou, além disso, temos 10 mil ninjas do Selo Amaldiçoado. Cada um pode derrotar 5 oponentes facilmente. Isso é mais 50 mil ninjas deles combinados. Ainda temos cerca de 20 mil tropas ninja restantes. O outro lado? Restam apenas 200 mil tropas dispersas, aquelas de pequenos países vizinhos e os samurais da Terra do Ferro. Eles podem se comparar ao nosso bem treinado corpo de assassinatos da Sombra da Névoa? 1 contra 10, facilmente controlado. Yuzuki zombou. Yagura, você acha que o outro lado ainda tem chance de vencer? Olhando por esse lado, o Mizukage coçou a cabeça. Parece que eles realmente não têm muita chance. Ao ouvir isso, Yuzuki continuou a sorrir calmamente. Quanto ao poder de combate de ponta, o outro lado mal tem o suficiente para contar em 2 mãos. Konoha, Orochimaru Jiraiya, Hiruzen Sarutobi Danzo Shimura? Adicione o clã Uchiha um tanto formidável. Os clãs restantes com suas técnicas secretas. Não vale a pena se preocupar. Em Suna, no máximo podemos contar Hasa, o Kazekage, como ligeiramente forte. O poder de combate ninja de Iwa é geralmente maior, mas ainda não é o suficiente. Jogue o Tsushikage, aquele Onoki de ambas as escamas e todos os seus poderes de besta com cauda. Ele balançou a cabeça. Mesmo se tudo somado, ainda não daria muito. Yagura, emita um anúncio efetivo imediatamente. Países vizinhos dispostos a se juntar à Terra da Água podem fazê-lo incondicionalmente. Deixe claro que é voluntário, contanto que eles escolham se juntar à Terra da Água por vontade própria, eles receberão nossa proteção. Yuzuki instruiu. Já faz tempo. Aqueles pequenos países na periferia estão sob imensa pressão. Eles enfrentam 2 escolhas, ou se juntam à aliança de Konoha e se unem contra nosso Keri, ou se alinham com nossa Vila da Névoa para confrontar a grande coalizão da Folha. Prefiro ser justo, deixá-los decidir por si mesmos. É hora de todo mundo ninja escolher um lado. Yagura, ao ouvir isso, assentiu ansiosamente e exclamou sim. Ele estava ansioso para fazer isso há algum tempo. Afinal, 2 meses atrás, quando a Vila da Folha começou a absorver agressivamente pequenos países próximos, ele queria agir. No entanto, não tendo recebido nenhuma resposta de Yuzuki, ele não ousou emitir tal ordem por conta própria. O momento de agir finalmente chegou? Você precisará ficar mais vigilante com a vila durante esse período. Vou ficar fora por um tempo. Yuzuki disse, levantando-se e caminhando até Yagura. Ele deu um tapinha leve em seu ombro. Sair da vila? Para onde? Yagura perguntou imediatamente. Konoha não gosta de formar alianças? Talvez eu devesse ir e participar da diversão. Quem sabe? Eu posso até colher alguns benefícios. Yuzuki respondeu com um leve sorriso. Então você deve levar Mangetsu e Kizami com você. Yagura insistiu. Você realmente acha que a folha representa uma ameaça para mim? Yuzuki acenou com a mão desdenhosamente. Muito bem. Quem sabe? Se eu estiver de bom humor, posso acabar com Konoha enquanto estiver lá. Agora, vá preparar o que eu preparei. Com essas palavras, ele subiu no ar diretamente da janela e voou para longe. No escritório, apenas o olhar chocado de Yagura permaneceu. De bom humor. Acabar com a folha enquanto faz isso? Ele engoliu em seco. Isso era muito cruel, não era? Além disso, ele tinha a sensação de que Yuzuki realmente acabaria com Konoha de passagem. Respirando fundo, ele voltou aos seus sentidos. Ele imediatamente começou a arrumar as coisas que lhe foram instruídas. No dia seguinte, de manhã cedo, Yuzuki fez com que o Mizukage, em sua capacidade oficial, anunciasse uma coisa a Konogakure. Ele os visitaria pessoalmente. Depois que essa notícia foi divulgada, o mundo ninja inteiro ficou em alvoroço. Yuzuki Kamizuki vai visitar a Vila da Folha? Qual é o propósito? Ninguém sabe. Afinal, ninguém consegue entender suas intenções.
Dentro de Konoha, no escritório do Hokage, a tensão pairava no ar. Hiruzen já estava em estado de ansiedade, seu rosto marcado pela preocupação. O que devemos fazer? Kyuzuki Kamizuki está vindo nos visitar. Se ele aproveitar a oportunidade para retaliar contra a Vila da Folha, podemos resistir. Ele estava quase fora de si depois de receber essa notícia pela manhã. Como Hokage de Konogakakure, Hiruzen sabia que se Yuzuki realmente viesse, ele teria que recebê-lo, tanto por dever quanto por decoro. Mas ele estava com medo. A informação que eles tinham reunido sobre a força de Yuzuki era assustadora o suficiente. Sarutobi, você é o Hokage da vila. Você está tão assustado com um assunto tão pequeno? Dance, sentado ao lado, estreitou os olhos e repreendeu. Questão pequena? O rosto de Hiruzen escureceu. Por que você não faz isso então? Vai e receba Yuzuki Kamizuki. Eu? As sobrancelhas de Dance contraíram violentamente. Ele disse em voz baixa, eu não sou Hokage. Agora você se lembra disso. Se você tivesse desocupado o cargo antes, talvez as coisas não tivessem chegado a esse ponto. Isso tudo estava passando pela mente de Dance. Hiruzen soltou um bufo pesado. O que vocês acham disso? Ele franziu a testa já franzida e olhou para os outros no escritório. Ele está vindo. Não temos como pará-lo. O chefe do clã Iga, Yashi Iga, estava presente, junto com o trio Inushika CH, Orochimaru e Fugaku Uchiha. Jiraiya já havia partido para o Monte Miboku para persuadir o grande sábio sapo. Yashi falou gravemente, já que Yuzuki Kamizuki ousa anunciar sua visita tão abertamente, ele provavelmente não fará nenhum movimento contra nós. Afinal, se ele quisesse atacar, ele não precisaria ser tão ostentoso. Depois de ouvir essa análise, Hiruzen se acalmou um pouco. No entanto, Shikakunara, sentado ao lado, franziu a testa e disse, o temperamento de Yuzuki Kamizuki é imprevisível. Se houver uma leve provocação, e ele perder a paciência de repente, não teremos como lidar com isso. Então, eu tenho uma sugestão. Que sugestão? Rápido, diga-nos. Hiruzen perguntou imediatamente. Deem-lhe as boas-vindas. E se ele fizer quaisquer exigências excessivas, mesmo que machuquem nossa vila até os ossos, devemos concordar com elas. Shikaku disse gravemente, ele deve ter descoberto nossa aliança e quer usar essa visita para encontrar uma desculpa para nos causar problemas. Então, depois que ele vier para Konoha, ele definitivamente fará exigências irracionais. Se mostrarmos a menor insatisfação, ele pode aproveitar a oportunidade para causar problemas diretamente. Contanto que possamos mandá-lo embora dessa vez, então em um instante. Nossa grande aliança ninja imediatamente enviará tropas para a Terra da Água e as envolverá em uma batalha decisiva. Hiruzen respirou fundo. Vamos iniciar a batalha decisiva tão cedo? Afinal, eles planejaram se preparar cuidadosamente para isso. Não é que queiramos uma batalha decisiva, mas Yuzuki Kamizuki está nos forçando. Não temos outra escolha. Shikaku disse com um sorriso amargo. Muito bem. Hiruzen cerrou os dentes todos, desta vez, por favor, permaneçam calmos. E, chefe do clã Fugaku, pelo bem maior, vocês devem resistir. Resistir. Ele voltou seu olhar para o líder Uchiha, que estava sentado do outro lado da mesa de conferência. Fugaku ficou em silêncio desde o início da reunião. Seu braço havia se recuperado completamente. Após um longo momento, ele lentamente levantou a cabeça, seu rosto pálido e sem sangue. Por fim, ele disse friamente, eu entendo. Capítulo 125. Simulação de vida. Sussurro do demônio é impressão da segunda personalidade. A jornada de Naruto para a escuridão. Nesta visita a Konoha, Yuzuki trouxe 3 servos, Mikoto, Kushina e Tsunade. A brisa do outono era agradável na estrada. Conforme o verão quente chegava ao fim, o frescor do outono se instalava. O vento carregava o cheiro de terra e grama recém-lavadas, acariciando seus rostos. Os que sabiam entenderam que esse grupo estava a caminho de visitar Konoha. Para os desinformados, pode ter parecido um simples passeio de outono. Yuzuki reclinou-se preguiçosamente na cama dentro de uma carruagem extremamente luxuosa. Embora oficialmente fosse uma visita a Konoha, na realidade, essa viagem era apenas férias para ele. Lá fora, montados em seus cavalos, Tsunade e Kushina cerraram os dentes. A comoção dentro da carruagem atrás deles era alta demais, fazendo-os se sentirem inquietos na frente. Depois de um tempo, Mikoto saiu da carruagem com o rosto vermelho. O mestre diz que está com fome. Ele quer que a gente vá até a cidade próxima para comprar algo delicioso para ele. Tsunade observou o cabelo desgrenhado de Mikoto e cerrou o punho. Esse maldito Yuzuki. É irritante. Pensar que ele me faria servi-lo. Ela ficou lívida naquele momento. Nesse momento, Yuzuki abriu a cortina da carruagem e saiu, espreguiçando-se preguiçosamente. Ele disse, Mikoto, sua performance está ficando cada vez melhor. Kushina, você realmente deveria aprender muito com sua boa irmã sobre esse ponto. Ao ouvir isso, o rosto de Mikoto ficou vermelho brilhante. Ela baixou a cabeça, corando sem ousar falar. Enquanto isso, Kushina a cavalo cerrou os dentes, seu peito arfando de raiva. Mas ela não tinha como fazer nada sobre isso. Lembrem-se vocês 3. Yuzuki estava na carruagem, olhando para Tsunade e os outros com um sorriso, meus cavalos, meus servos, eu terei o que eu quiser. Os rostos das 3 mulheres ficaram vermelhos ao mesmo tempo enquanto elas dirigiam a carruagem furiosamente em direção à cidade mais próxima. Embora Tsunade e Kushina não quisessem nada mais do que estrangular Yuzuki, elas não ousaram desobedecer suas ordens nem um pouco. A ameaça de uma punição de pesadelo pairava sobre elas se o fizessem. Yuzuki retornou à carruagem e deitou-se. Ele disse ao sistema, ative o simulador de vida. Fazia muito tempo que ele não ficava tão tranquilo. Mas mesmo nesses dias ociosos, ele não ficava realmente ocioso. Em vez disso, ele continuou a ativar seu simulador de vida. Jin. Simulador de vida. Por favor, escolha seu talento inicial.
Primeira opção, fruta do trovão, sem efeitos colaterais. Segunda opção, observação aqui mais armamento aqui mais rei supremo aqui mais corpo sábio. Terceira opção, sussurro do demônio segunda impressão de personalidade. Jin, por favor escolha. Os olhos de Yuzuki se estreitaram ligeiramente. As duas primeiras opções eram fáceis de entender. A fruta do trovão e os 3 tipos de Aki eram habilidades de truque de talento comumente usadas. Mas esta terceira, sussurro do demônio. Quanto mais estranha era, mais ele gostava. Ela o lembrava da técnica de transformação definitiva de antes. Eu escolho o terceiro. Yuzuki disse ao sistema. Jin. O anfitrião escolheu sussurro do demônio, segunda impressão de personalidade. Jin. Seleção concluída. Jin. A simulação de vida começa. Nascido em Konogakakure em uma família de aldeões comuns, você perdeu seus pais na Terceira Guerra Mundial Ninja. O sacrifício heróico deles deixou você com apenas uma pensão escassa de Konoha, forçando você a trabalhar desde jovem para sobreviver. E quando você faz 15 anos, Naruto Uzumaki e seus colegas acabaram de passar no exame de graduação Genin. Os 12 de Konoha estão começando a deixar sua marca. Neste momento crucial, você desbloqueia sua habilidade de trapaça, sussurro do demônio, segunda impressão de personalidade, sussurro demoníaco. Permite que você sussurre palavras demoníacas no ouvido de um alvo, distorcendo e alterando sua vontade. É impressão de segunda personalidade. Permite que você imprima uma segunda personalidade de sua escolha em um indivíduo. Os olhos de Yuzuki se estreitaram enquanto ele contemplava essa habilidade. Era inegavelmente poderosa. O sussurro do demônio essencialmente funcionava como uma versão contínua do Koto Amatsukami. Embora talvez não tão potente quanto usar o Koto Amatsukami diretamente, sua vantagem estava em sua aplicabilidade contínua. Ainda mais formidável era a segunda impressão de personalidade. Essa habilidade podia sobrecarregar completamente a personalidade de alguém com outra. A intriga brilhou nos olhos de Yuzuki. Um dia, você encontra Naruto na estrada quando ele está partindo para uma missão. Como ele aceitou uma tarefa, vocês se encontram viajando na mesma direção. Enquanto ele caminha ao seu lado, você começa a empregar o sussurro do demônio, murmurando continuamente perto do ouvido de Naruto. Ô Naruto, você está ciente de que é o Jinchiki da 9 caudas, não é? As pessoas aqui não te amam nem um pouco. Olhe nos olhos delas, elas desejam que você morra agora mesmo. Naruto. O sussurro do demônio faz efeito, e os nervos de Naruto começam a se desgastar. Ele se pergunta, o que é essa voz? Ela está vindo de dentro da minha própria mente? Não é que ele nunca tenha ouvido tais vozes antes. Pelo contrário, ele ouviu muitas pessoas ao seu redor dizendo coisas semelhantes. Ele simplesmente nunca entendeu o porquê e sempre permaneceu curioso. Ele era apenas uma criança que não conhecia seus pais, então por que ele teve que suportar tanto ostracismo daqueles ao seu redor? Jin. Seu sussurro do demônio produziu resultados iniciais. Parabéns, o anfitrião obteve. Físico Uzumaki, técnica de clones múltiplos das sombras. Neste momento, Naruto recua apressadamente, atribuindo seu desconforto à hipersensibilidade. E enquanto isso, um sorriso brinca nos cantos da sua boca. Agora você entendeu o método fundamental de usar o sussurro do demônio. Sua próxima tarefa é empregar essa técnica para fortalecer rapidamente seu eu fraco. Você persistentemente busca oportunidades de se aproximar de Naruto. Uma semana depois, você até decide se mudar para o quarto ao lado do dele. Essa proximidade torna ainda mais conveniente para você liberar o sussurro do demônio nele. A Naruto, por que você tem que suportar os olhares frios dos aldeões? Você sabe o motivo? Depois de um mês suportando sua manipulação mental, Naruto começa a aceitar a voz em sua mente. De pé diante de um espelho, os lábios de seu reflexo se curvam em um leve sorriso enquanto ele diz friamente, eles temem você. Você não sabe? Você é o Jinchiki da 9 caudas, e a 9 caudas significa poder. Eles temem você, e é por isso que eles o isolam. Essas pessoas não gostam de você? Por que se incomodar em tentar agradá-las? Naruto balança a cabeça e parte para sua missão na Terra das Ondas. Enquanto isso você espera pacientemente sua próxima oportunidade. Seu sussurro do demônio ficou mais forte, e sua habilidade de manipular mentes está melhorando rapidamente. Durante a missão Terra das Ondas, o comportamento de Naruto surpreende Kakashi e os outros. Ele não demonstra medo, apenas excitação. No final, ele pessoalmente elimina Gato e seus homens com brutalidade chocante, até mesmo explorando o poder da 9 caudas. Quanto mais drástica for a mudança naqueles afetados pelo seu sussurro do demônio, mais forte será o feedback de poder que você receberá. Após testemunhar a performance de Naruto no País das Ondas, Sasuke ganha uma compreensão clara de sua força. Ele nunca imaginou que Naruto poderia ser tão poderoso. O ciúme começa a criar raízes em seu coração. 2 meses depois, conforme os exames Chunin se aproximam, você entra como um Genin. Seu verdadeiro objetivo, no entanto, é se aproximar de Naruto e Sasuke. Quanto mais você os corromper completamente, mais formidável seu feedback de poder se tornará. No dia do exame Chunin, durante o teste escrito, você emprega sua outra habilidade, segunda impressão de personalidade, em Naruto. Seu objetivo é implantar uma nova personalidade corrompida dentro dele. Logo, sua impressão de personalidade está completa. E dentro de Naruto, a segunda personalidade desperta gradualmente uma versão corrompida de si mesmo que constantemente sussurra palavras demoníacas. Olhe atentamente Naruto para os crimes dessas pessoas. Você tem o poder de mudar tudo isso. Você não quer saber sobre seus pais? Seu coração anseia por aprender um pouco sobre eles, não é? Durante o exame Chunin vamos perguntar ao terceiro Hokage. Afinal, ele sabe a verdade. Essa personalidade corrompida faz lavagem cerebral implacavelmente em Naruto. O efeito é profundo, sua resolução interior começa a vacilar. Desde a infância, vendo seus amigos com seus pais, ele sempre se perguntou, quem são seus pais? Onde eles estão? Por que eles o abandonaram?
Há muito tempo, Naruto perguntou ao terceiro sobre isso. Eu perguntei ao vovô Sarutobi antes. Ele disse que meus pais eram ninjas heróicos que morreram valentemente no campo de batalha. A personalidade principal de Naruto se agita. Meus pais são heróis. Sim, eles são heróis. Através da personalidade corrompida que você imprimiu, você sente claramente o conflito interno de Naruto. Você não consegue evitar rir, uma pitada de frieza cruzando seu rosto. A personalidade corrompida ri junto com você. Naruto, seus pais eram heróis de campo de batalha? Bem então, deixe-me perguntar a você se eles eram heróis. Você é filho de um herói? E claro que sim. Naruto responde sem hesitação. A personalidade corrompida ri friamente se você é filho de um herói. Por que carrega o estigma de ser um demônio raposa? Pense bem, que olhares os aldeões lhe deram? Não finja que não sabe ou que esqueceu. Afinal, eu sou você e seu eu mais profundo e verdadeiro. Ao sentir as palavras da personalidade corrompida, você não pode deixar de se maravilhar. Ela não é apenas corrompida, é assustadora. E eu não sei, não consigo lembrar. A personalidade principal de Naruto vacila, lutando para se libertar do controle do corrompido. Você não pode escapar porque eu sou você e você sou eu. A personalidade corrompida diz friamente. Já que você afirma que não se lembra, deixe-me ajudá-lo a se lembrar corretamente. De repente, a personalidade principal de Naruto mergulha em memórias de sua infância. Ele está andando pela rua, observando os adultos ao seu redor. Por que eles estão me olhando desse jeito? Ele se pergunta, eu não fiz nada de errado. Ei, sai da frente. Não fique aí parado. Dá azar. Ei, você, pirralho de cabelo amarelo. O que você está olhando? Estou falando com você. Saia daqui agora. Você é ruim para os negócios. O rosto do jovem Naruto mostra uma expressão confusa. Ele claramente não fez nada de errado. Ele está apenas passando. Capítulo 126. Kushina confusa. Mestre, por favor, descanse logo. Izuki, Naruto, você deveria me agradecer. Durante o primeiro teste escrito dos exames Chunin, Naruto se inclina sobre sua mesa, profundamente imerso nas memórias de sua personalidade sombria. Você assiste a essa cena com satisfação. Conforme sua corrupção progride, o feedback de poder que você recebe se intensifica gradualmente. Embora você ainda tenha o posto de Genin, o chakra dentro do seu corpo já atingiu o nível de um Chunin de elite. E esse aprimoramento não mostra sinais de que vá parar. Os olhos de Izuki estreitaram-se ligeiramente. Essa habilidade era realmente muito útil. Comparado ao controle forçado de Koto Amatsukami, observar o alvo gradualmente cair sob o controle de sua segunda personalidade, passo a passo, era muito mais interessante. Agora, ele havia chegado a uma cidade próxima com Tsunade e os outros. Depois de uma refeição, eles alugaram uma grande pousada para a noite e 2 quartos. Hoje à noite era a vez de Kushina dividir o quarto com Izuki. Mikoto e Tsunade estavam hospedadas no outro quarto. No entanto, até bem tarde da noite, nenhuma das mulheres dormiu bem. Apesar de alugar os quartos mais caros e luxuosos, esta pousada comum em uma cidade pequena tinha uma grande desvantagem: isolamento acústico ruim. Mikoto se saiu um pouco melhor, tendo gasto sua energia em várias atividades durante o dia. Para Tsunade, no entanto, ser a terceira roda nessa situação era realmente excruciante. Na verdade, ela até admirava um pouco seu eu passado. Como ela conseguiu aguentar por tanto tempo? Como se estivesse se lembrando de algo, suas bochechas ficaram levemente vermelhas. Felizmente, as luzes já estavam apagadas para a noite. Caso contrário, Mikoto poderia ter descoberto algum segredo incrível. Enquanto isso, no quarto adjacente, Izuki olhou para a exausta Kushina, que havia começado a dormir profundamente, e então continuou sua simulação de vida. Jin. A simulação de vida continua. Durante os exames Chunin, Naruto permanece profundamente imerso em suas memórias de infância. Em uma rua mal iluminada, ele vê uma máscara de raposa exposta do lado de fora de uma loja. Instantaneamente atraído por ela, ele reúne coragem e se aproxima da prateleira para verificar seu preço. Seu ânimo afunda quando ele percebe o alto custo. Está muito além de suas possibilidades. Desanimado, ele encara o escasso troco em sua mão, nem mesmo o suficiente para uma tigela de ramen, muito menos para esta máscara cara. Para Naruto, uma máscara que vale 3 tigelas de ramen é um luxo extravagante. Ei, você é aquela raposa, tosse. Garoto, o que você está olhando? O que você está fazendo aqui? Isso dá azar. Sai fora. E não ouse aparecer na minha loja de novo, entendeu? O dono da loja explode, seu rosto se contorcendo de raiva ao ver Naruto. Ele lança maldições, afastando o garoto. Viu isso? As caras feias deles. A personalidade sombria se materializa atrás de Naruto, rindo ironicamente. Agora você vê claramente por que eles te desprezam tanto. Você não quer saber mais? Ele continua sussurrando suas sugestões demoníacas em seu ouvido. Finalmente reunindo coragem, Naruto olha para o dono da loja hostil e pergunta: Senhor, o que há de errado comigo? Por quê? Porque todo mundo me odeia. Mesmo que você não goste de mim, tudo bem, mas eu só queria dar uma olhada. Eu não fiz nada de errado. Ao ouvir suas palavras, o dono da loja explode de raiva. Calhe a boca. Não fale comigo. Isso é muito azar. Não acredito que esse infortúnio me aconteceu hoje. Fique quieto. Você quer aquela máscara de raposa, certo? Droga, eu assumo o prejuízo. Aqui, pegue e saia daqui. O dono da loja o empurra rudemente para o chão, então retorna apressadamente para a entrada da loja. Ele agarra a máscara que Naruto estava olhando e a arremessa na cabeça do garoto. Eu te dei a coisa. É de graça. Eu não quero seu dinheiro. Apenas pegue e suma. Ele grita impacientemente. Você vê? A personalidade sombria irrompe em uma risada maníaca. Olhe para as caras feias dessas pessoas ao nosso redor. Ha. Agachando-se diante da personalidade principal de Naruto, ele sibila bem? Você não quer essas pessoas mortas?
Se você aceitar meu poder, eu posso ajudá-lo a matar todos eles. Aqueles que menosprezam você, aqueles que o culpam, eu vou ajudá-lo a destruí-los. A personalidade sombria persiste em sua tentação. Enquanto isso, a consciência principal de Naruto silenciosamente cobre seus ouvidos, rende os dentes e foge em direção ao outro lado da rua sem olhar para trás. Como esperado, fazer Naruto cair completamente na escuridão não é tão fácil de fazer. Izuki murmurou enquanto observava isso. Ele olhou para Kushina ao lado dele, então sorriu com um sorriso irônico. Mas está tudo bem. Você nunca vai nascer agora. Pensando bem, você provavelmente deveria me agradecer. Afinal, sem você, essas experiências miseráveis da sua infância não existiriam. Neste momento, Kushina em seus braços começou a acordar grogue. Ainda atordoada pelo sono, ela murmurou vagamente: mestre, você está acordado? Você deve descansar logo. Depois que ela terminou de falar em seu estado sonolento, ela acordou de repente. Como ela começou a se importar com Izuki? Ela estava sendo um pouco gentil demais agora? Droga! Maldito seja, Izuki! Kushina cerrou os dentes. Mas já que ela já tinha dito, não havia como voltar atrás. Ela poderia muito bem continuar fingindo estar sonolenta e voltar a dormir. Afinal, amanhã, ela simplesmente negaria tudo. Esse homem desprezível. Um dia eu vou matá-lo com minhas próprias mãos. Jin. O coração de Kushina está cheio de ódio e vergonha por você. Parabéns, anfitrião, você ganhou 10.000 pontos de vilão. Izuki levantou uma sobrancelha, olhando para Kushina que havia adormecido novamente. Ele não tinha feito nada, tinha. Essa mulher. Quem sabe no que ela está sempre pensando demais. Depois, ele continuou a simulação de vida. Jin. A simulação de vida continua. A personalidade principal de Naruto fugiu da cena, enquanto sua contraparte sombria sorri levemente. De repente, o ambiente muda. Figuras sombrias se materializam ao redor da personalidade principal de Naruto. Embora seus rostos sejam indistintos, suas vozes ressoam com uma clareza surpreendente. Ah, olha, é ele, aquele maldito demônio raposa. É quieto. Você está louco? Não podemos falar sobre isso abertamente. E se o Hokage descobrir? Relaxe, estamos longe o suficiente. Ele não pode nos ouvir. Além disso, se não fosse por ele, talvez o quarto Hokage não tivesse. E chega. Não devemos discutir mais isso. Ele deveria ter morrido no lugar do quarto Hokage. Ah, que tragédia. A respiração de Naruto acelera enquanto ele tenta desesperadamente bloquear suas palavras. No entanto, suas vozes, como uma maldição implacável, continuam a invadir sua mente. É mesmo com os ouvidos bem tapados, as vozes persistem ficando cada vez mais claras. A personalidade sombria se materializa atrás de Naruto. Seu tom é gélido, pare de fingir. Você se lembra de tudo, não é? Suas vozes, seus rostos, suas expressões, tudo isso. À medida que essas palavras penetram, um tom carmesim se infiltra nos olhos de Naruto. As figuras sombrias que o cercam de repente entram em foco, suas feições se tornam distintas. Naruto nunca esqueceu os rostos dessas pessoas. Ele havia gravado há muito tempo os rostos de todos aqueles que falavam sobre ele profundamente em sua memória. Ele havia escondido tão bem que até ele próprio havia se tornado um tanto nebuloso em suas lembranças. Mas agora, guiado pela personalidade sombria, as aparências e expressões dessas pessoas gradualmente entram em foco. Você vê? Você ouve? Você testemunha? A personalidade sombria sorri maliciosamente. Se você e eu unirmos forças, nos tornaremos incrivelmente poderosos. Então, nenhuma dessas pessoas será páreo para nós. Pare de lutar. Olhando para ele, que ainda segura a cabeça em resistência, a personalidade sombria diz suavemente: aceite-me, junte forças comigo e você poderá acabar com todo esse sofrimento. Mas, a personalidade principal de Naruto, agora 30% invadida pelo lado negro, lentamente se levanta e murmura durante os exames Chunin: vou perguntar ao vovô terceiro sobre meus pais. Então, vou te dar minha resposta. A personalidade sombria silenciosamente concorda com a resposta de Naruto. Parabéns, vocês passaram na 10ª questão. Todos os genin que restaram, vocês passaram. Morino Ibiki anuncia severamente da plataforma. E com isso, Naruto consegue passar no exame escrito. O tempo passa rápido e o exame Floresta da Morte começa. Você guia sua equipe para a Floresta Traiçoeira. A fortuna sorri para você quando você encontra a primeira equipe que possui pergaminhos do céu e da terra. Sua equipe conclui a tarefa com facilidade. Após chegar à Torre Central e cumprir a missão, você discretamente escapa e retorna para a Floresta da Morte. Seu objetivo agora é imprimir uma segunda personalidade em Sasuke. Naruto não pode ser o único a se tornar sombrio, o taciturno Uchiha deve se juntar a ele. É a dupla Sasuke-Naruto, uma força inquebrável. Para uma verdadeira descida à escuridão, ambos devem cair juntos. A sua força agora rivaliza com a de um Chunin, graças à transformação sombria de Naruto que atingiu 30%. Quando sua transformação estiver completa, seu poder vai disparar. Logo, você sente a localização de Sasuke e detecta uma presença ainda mais forte por perto. Você percebe que esse indivíduo poderoso deve ser aquele que encontrou Sasuke, Naruto e os outros. Orochimaru, aquele chefão do estágio inicial. Você cuidadosamente esconde sua presença e começa a se mover em direção à posição de Sasuke. Conforme você se aproxima, você pode perceber que uma batalha intensa já começou. Capítulo 127. Abraçar a escuridão amplifica o poder 10 vezes, enquanto a redenção o diminui triplicadamente. A descida de Sasuke e Naruto para a infâmia, 60% completo. Na Floresta da Morte, uma batalha intensa começou. Orochimaru intimidou Naruto, Sasuke e Sakura com sua presença avassaladora. Enquanto os três ficam paralisados, sem saber o que fazer, a personalidade sombria de Naruto de repente fala: dê seu corpo para mim. Só eu posso ajudá-lo a superar essa situação. E depressa. Não há tempo para pensar. Você quer morrer aqui? A personalidade sombria insiste friamente.
Tudo bem. Após um momento de hesitação, a personalidade principal de Naruto rende os dentes e entrega o controle à personalidade sombria. E afinal, se eles não conseguirem passar, eles podem realmente ser mortos. Enquanto isso, Orochimaru olha friamente para Naruto e Sasuke, fixando seu olhar no último. Uma das principais razões para ele vir para Konoha é o Uchiha antes dele. De repente a voz de Naruto se torna extremamente profunda, uma risada rouca que arrepia Sasuke e Sakura. Você pode realmente se libertar das minhas restrições? Orochimaru olha para ele com surpresa. Naruto lentamente vira seu olhar para ele, seus olhos agora são vermelho carmesim em vez de azuis. Ele facilmente rompe o genjutsu e imediatamente usa o poder da 9 caudas. Até Kurama está pasmo. Ele nunca imaginou que Naruto pudesse de repente se transformar em uma pessoa completamente diferente, muito menos usar livremente seu poder. Chakra carmesim explode descontroladamente. O poder de batalha de Naruto dispara enquanto ele libera uma enxurrada de ataques contra Orochimaru. Sob esse ataque feroz, o Homem-Serpente recua passo a passo. No final, ele só pode usar a técnica de substituição de cobra para escapar. Progresso da corrupção de Naruto Uzumaki, 50%? Rápido, devolva meu corpo. A personalidade principal de Naruto luta arduamente para recuperar o controle. Você deveria estar me agradecendo. Se não fosse por mim, todos vocês teriam morrido aqui. A personalidade sombria não resiste e devolve o controle à personalidade principal. O olhar de Sasuke para Naruto agora estava cheio de intensa cautela, confusão e, acima de tudo, ciúme. Por quê? Como essa classe usual, o último morto, pode de repente liberar uma força tão poderosa? Ele estava respirando pesadamente, questionando a si mesmo. Você silenciosamente se apoiou em uma árvore escondida próxima. Vendo o estado atual de Sasuke, você sabia que a oportunidade havia amadurecido. Você começou a imprimir uma segunda personalidade nele, a personalidade sombria já havia começado a se implantar em seu corpo. Jin. Parabéns ao anfitrião por obter linhagem Uchiha, Sharingan dos 3 Tomoe e várias técnicas de liberação de fogo. Nesse momento, Sasuke sentiu como se algo tivesse despertado dentro dele. No segundo seguinte, uma voz fria como gelo ressoou em sua mente. Olhe para si mesmo, Sasuke. Você caiu tanto que precisa da última classe para protegê-lo. A personalidade sombria falou. Quem está aí? Quem é você? Quem está falando comigo? A mente de Sasuke ficou instantaneamente alerta. Eu sou você. Eu sou a voz em sua mente, a parte mais profunda de você. A personalidade sombria continuou. Primeiro, devo parabenizá-lo. Me encontrar é sua fortuna. Ouça-me e rapidamente nos tornaremos poderosos. Superaremos Naruto facilmente. O potencial do nosso clã Uchiha está longe do seu limite. Sasuke agarrou a cabeça. Nesse momento, Naruto havia recuperado a clareza e imediatamente veio verificar os ferimentos dele e de Sakura. Vocês estão bem? Naruto perguntou ansiosamente. Estamos bem. Sasuke respirou fundo, olhando atentamente para ele. Sim, ele já o havia superado em muito. Como o último da classe usual poderia se tornar tão poderoso? Por quê? Progresso da corrupção de Sasuke Uchiha, 50%? Observando isso, Yuzuki não conseguiu conter uma risada. Como esperado de Sasuke Uchiha. Realmente digno de ser o anti-herói taciturno do mundo ninja, o segundo pilar. Seu progresso de corrupção está realmente alcançando por trás. Ele já está no mesmo nível de Naruto. Nesse ritmo, não vai demorar muito para que ele supere o garoto loiro, como previsto pelo segundo pilar. Sua descida à corrupção supera a de todos os outros. O teste da torre central do exame Chunin na Floresta da Morte foi concluído. Você optou por ser derrotado, pois se destacar não era necessário. A Sasuke se sentiu profundamente perturbado após testemunhar a impressionante exibição de Naruto. Apesar de seu treinamento rigoroso, ele se viu significativamente mais fraco. Sasuke, há alguém poderoso que pode ajudá-lo a ficar mais forte. A personalidade sombria vinha sussurrando para Sasuke nos últimos dias. Ao contrário de Naruto, ele não resistiu à sua escuridão interior. Pelo contrário, ele a abraçou de todo o coração. Tendo tomado sua decisão, Sasuke silenciosamente escapou para encontrar os ninjas de Otogakuri nas áreas de descanso dos exames. Embora surpresos com sua chegada, eles concordaram em marcar um encontro com Orochimaru. Naquela noite, em um pequeno pátio onde Sasuke estava hospedado, ele esperou pacientemente. Eventualmente, seu alvo chegou como prometido. Escolher-me é sua honra e fortuna. Orochimaru disse, estranhamente animado. Ele não esperava que o Uchiha fosse tão complacente. Não me entenda mal. Eu escolhi você, não o contrário. Sasuke retrucou friamente. Muito bem. Deixe-me conceder a você o poder da marca da maldição. Orochimaru riu roucamente. Ele pouco se importou com as palavras de Sasuke, contanto que o garoto concordasse em ser seu subordinado, ele tinha meios absolutos para torná-lo seu receptáculo. Enquanto o poder da marca da maldição penetrava no corpo de Sasuke, Orochimaru sorriu maldosamente. Agora, sua sobrevivência depende do destino. Após sua partida, Sasuke, que fingiu dor, imediatamente abandonou seu ato. Sob o controle da personalidade sombria, os supostos poderes de supressão da marca da maldição eram inconsequentes. Simultaneamente, seus olhos passaram por uma transformação, ativando diretamente o Sharingan de 3 Tomoe. Observando isso, Yuzuki estalou a língua mais uma vez. Como esperado de se tornar maligno. Como diz o ditado, abraçar a escuridão amplifica o poder 10 vezes, enquanto a redenção o diminui triplicado. Esta frase está realmente correta. Dentro da carruagem balançando. Depois de ver Yuzuki olhando casualmente para cima e parecendo perdido em pensamentos, Mikoto perguntou curiosamente, mestre, no que você está pensando? Ouvindo isso, Yuzuki abaixou a cabeça. Olhando para ela deitada em cima dele tão casualmente, quase como um polvo relutante em soltar, ele beliscou sua bochecha lisa e justa. Nada demais.
Mikoto. Ele pensou por um momento, então disse com um sorriso, você é uma mulher e tanto, sabia? Por isso, quero recompensá-la por seus esforços. Após dizer isso, Yuzuki acenou com a mão. Ele gastou diretamente 500 mil pontos de vilão para comprar uma poção rosa de juventude eterna. Quando o frasco de poção rosa apareceu em sua mão, Mikoto não conseguiu evitar arregalar os olhos. Ela olhou para o frasco com grande curiosidade. Mestre, que tipo de poção é essa? Não é, desse tipo. Enquanto ela falava, seu rosto começou a corar. Claro que não. Yuzuki sorriu. Você acha que precisamos desse tipo de poção? Não pense demais. Esta é uma poção da eterna juventude. Uma vez que você a beba, sua juventude nunca irá desaparecer. Experimente. Depois que ele terminou de falar, ele entregou a poção para ela. Mikoto assentiu gentilmente. Sem hesitar, ela abriu a garrafa e bebeu tudo de uma vez. Você não tem medo que seja veneno? Yuzuki estalou a língua. Se o mestre quisesse me matar, eu já teria morrido há muito tempo. Mikoto estalou os lábios, saboreando o gosto. É bem doce. Assim que ela terminou de falar, de repente ela sentiu seu corpo ficar incrivelmente quente. A energia rosa começou a passar por ela. Neste momento, todas as células do seu corpo se tornaram ativas, e elas permaneceriam para sempre em seu estado mais jovem e de pico. Enquanto isso, Mikoto ficou chocada ao sentir as mudanças nela. Não apenas sua pele se tornou mais delicada, mas sua mentalidade também pareceu ficar mais alegre. Todo seu corpo exalava uma aura jovem e vibrante. Essa transformação, ela naturalmente sabia melhor do que ninguém o que isso significava. Mestre, isso é. Mikoto olhou para Yuzuki com grande excitação. Juventude eterna. Quem poderia resistir a tal presente? É isso que você merece. Afinal, entre todos, você é o único que me trata com carinho e amor. Estou muito satisfeito com você, meu querido Mikoto. Yuzuki sorriu gentilmente. Mikoto abaixou a cabeça levemente, seu rosto corando enquanto ela dizia, eu já dei meu coração a você há muito tempo, mestre. Eu sei. Ele riu. Foi justamente por isso que Mikoto pôde desfrutar de benefícios que outras mulheres não puderam. A menos que também tivessem um desempenho excepcionalmente bom, elas poderiam não ter essa chance. Depois, Yuzuki deitou-se na cama e continuou a simulação de vida. A simulação de vida continua. Sasuke domou sem esforço o poder do selo amaldiçoado do céu em apenas um dia, transformando-o completamente em seu próprio. Com o aprimoramento mental de sua personalidade sombria, sua força está aumentando rapidamente. Até mesmo o processo de aprender Chidori com Kakashi foi muito acelerado. Na verdade, depois de apenas 2 semanas, Sasuke já começou a aprender uma técnica ainda mais formidável que o Chidori, o cortador de relâmpagos. Enquanto isso, Naruto não ficou ocioso. Sob a influência de sua personalidade sombria, ele está envolvido em uma luta interna constante. Este conflito indiretamente empurrou o progresso da corrupção de sua personalidade principal para 60%. O progresso da corrupção de Sasuke também atingiu 60%. E agora, a tão esperada rodada final de seleção do exame Chunin está prestes a começar. Após mais de um mês de treinamento intenso, as habilidades de Sasuke e Naruto melhoraram dramaticamente. Desta vez, Sasuke está presente e contabilizado. Todos os ninjas participantes se reuniram, e o evento está finalmente pronto para começar. Capítulo 128. O choque de Tsunade. Um elixir da juventude eterna? O exame final dos exames Chunin começou. A primeira luta coloca Naruto Uzumaki contra Neji Hyuga. Apesar da atitude arrogante de Neji na arena, o chakra extremamente poderoso da 9 caudas de Naruto o derrota em uma única rodada. Naruto Uzumaki sai vitorioso na primeira partida. Do ponto de observação mais alto, a expressão de Hiruzen fica séria enquanto ele testemunha o chakra da 9 caudas irrompendo do garoto loiro. Será que Naruto já consegue controlar o poder da 9 caudas? Se sim, isso pode significar um novo desastre para Konoha? Hiruzen pondera profundamente. A segunda luta, Shino Aburame contra Kankuro de Sunagakure, termina abruptamente quando Kankuro, focado em sua missão, desiste sem lutar. Shino Aburame reivindica a vitória na segunda luta. A terceira luta se desenrola como esperado com Shikamaru Nara contra Temari. No final, Shikamaru consegue controlá-la, mas escolhe desistir. E agora é hora da batalha mais esperada. O prodígio mais forte do clã Uchiha, Sasuke Uchiha contra Gaara da Cachoeira de Areia de Sunagakure. Sasuke e Gaara entram na arena, seus olhos fixos um no outro. Seus objetivos são simples, derrotar o oponente. É seu único objetivo neste momento. Sasuke, com seu progresso de corrupção já em 60%, permanece assustadoramente calmo enquanto lança o primeiro ataque contra seu oponente. Apesar da força de Gaara, Sasuke exala absoluta confiança em suas habilidades, acreditando que pode derrotar o inimigo ruivo diante dele. Ambos os lados se envolvem em uma batalha incrivelmente feroz, a luta nada menos que espetacular. Conforme a força de Sasuke melhora rapidamente, ele ganha uma ligeira vantagem sobre Gaara, que ainda não liberou totalmente seu poder. Finalmente, Sasuke rompe sua defesa, infligindo dano considerável. Enfurecido, Gaara desce em fúria incontrolável. Eu vou te matar, Sasuke. Gaara ruge, sua raiva além da medida. Ele decide liberar completamente uma cauda dentro dele. Ele reúne areia ao redor, formando uma esfera protetora ao redor de seu corpo. A Sasuke ri friamente, concentrando seu Chidori na mão. Uma vez completamente formado, ele lança um ataque frenético em Gaara sem hesitação. É Chidori. O Chidori afiado como navalha perfura facilmente a esfera defensiva de Gaara. Chakra terrivelmente poderoso começa a vazar, mas o rosto de Sasuke permanece destemido. Orochimaru, disfarçado de Kazekage na arquibancada, percebe a mudança na situação e imediatamente começa a executar seu plano para destruir Konoha. Gaara cai inconsciente, incapaz de liberar ativamente o poder total de Shukaku. Kankuro e Temari chegam rapidamente levando-o embora.
A Sasuke franze a testa ao ver isso e rapidamente sai em perseguição. Naruto também quer segui-lo, mas sua personalidade sombria interrompe friamente: você não tem tempo para perseguir Sasuke agora. Encontre o terceiro Hokage e pergunte sobre o paradeiro de seus pais. Você pode nunca ter outra chance. Atendendo às palavras de seu lado sombrio, Naruto rende os dentes e corre em direção ao Almirante Superior. A essa altura, o Quarteto do Som completou a barreira da formação das 4 chamas violetas. Naruto chega do lado de fora dela. Vovô terceiro. Naruto grita para Hiruzen dentro da barreira: eu sei que este não é o momento certo, mas eu quero saber, quem são meus pais? Naruto, agora não é hora de discutir isso. Você deveria ir embora rápido. Hiruzen diz em voz baixa. Orochimaru, no entanto, olha para Naruto com grande interesse, tendo encontrado o garoto antes. Ele sabe que Naruto é o Jinchuriki da 9 caudas. Zombando, Orochimaru diz: Sensei, parece que Naruto Uzumaki não tem consciência de sua própria origem. Que tragédia! Orochimaru, pare com essa bobagem. O rosto de Hiruzen fica frio com essas palavras. Vendo essa reação, Naruto imediatamente percebe que há coisas que ele realmente não sabe. Vá em frente e pergunte. Procure a verdade. Sua personalidade sombria gentilmente o incentiva. Ei, você! Seu nome é Orochimaru, certo? Você sabe sobre meu passado? Naruto grita para o Homem-Serpente. É claro que sim. Orochimaru sorri friamente. Você é Naruto Uzumaki, Jinchuriki da 9 caudas, filho do 4º Hokage de Konogakakure. Orochimaru, silencie-se neste instante. Hiruzen ruge, agora furioso. Ao ouvir essas palavras, a mente de Naruto de repente explode. Progresso da corrupção de Naruto Uzumaki, 80%? Yuzuki assentiu com grande satisfação. Fazia sentido quando ele pensava sobre isso. Naruto era claramente o filho do 4º Hokage, e o quarto era um herói que havia salvado a vila. Parecia impossível que Naruto não soubesse nada sobre o homem durante toda a sua vida. Na verdade, Naruto tinha aspirado ansiosamente a se tornar um homem como o próprio 4º Hokage. Ele sempre trabalhou duro para realizar seu sonho de se tornar Hokage. No entanto, a revelação de que ele era filho do quarto foi um choque até para o próprio Naruto. Além disso, ele sempre foi negligenciado pelos aldeões ao seu redor. Foi apenas por causa de seu caráter único que ele não se voltou para o lado negro, apesar dessas circunstâncias. Se isso tivesse acontecido com qualquer outra pessoa, ela ainda poderia amar e respeitar esta vila ninja que os enganou por mais de uma década, assim como Naruto fez. Sem mencionar que ele suportou olhares frios e discriminação por mais de uma década, mesmo sendo filho de um herói. Orochimaru, pare com essa bobagem de uma vez. Hiruzen rugiu, sua raiva palpável. Por mais de uma década, ele guardou esse segredo, nunca imaginando que Orochimaru o exporia hoje. Meu sensei. Orochimaru disse, balançando a cabeça com falsa simpatia. Parece que você manteve Naruto Uzumaki no escuro todo esse tempo. Que trágico. O garoto que merecia saber de tudo foi enganado por você até agora. Que situação lamentável e lamentável. A confusão nublou os olhos de Naruto quando ele se virou para Hiruzen, velho terceiro. Ele implorou: o que ele está dizendo é verdade. Preciso ouvir a verdade de você. Ao ouvir isso, o terceiro Hokage caiu em um silêncio pesado. Neste momento crucial, ele se viu sem escolha a não ser permanecer mudo. Simplesmente não havia outra opção. Em momentos cruciais, ele escolhe o silêncio. Como esperado de você, Hiruzen Sarutobi. Yuzuki soltou um suspiro suave. Não é que eu queira criticá-lo. O ponto principal é que você lidou com esse assunto de forma tão antiética. Enquanto esses pensamentos giravam em sua mente, Mikoto gentilmente moveu seu corpo para cima dele. Ela estava acariciando ternamente a área ao redor de suas costelas. Percebendo sua distração, ela perguntou timidamente: qual é o problema? Você parece bastante perdido hoje. Ela o observava há algum tempo. Eles passaram praticamente o dia inteiro juntos, alternando entre descanso e trabalho apaixonado. Depois de acordar de um cochilo recente, ela estava observando atentamente cada expressão dele. Depois de considerar várias possibilidades, mas não chegar a nenhuma conclusão, ela finalmente expressou sua curiosidade após o suspiro dele. Não é nada demais, na verdade. Yuzuki a tranquilizou com um sorriso. Ele segurou suas bochechas e lhe deu um beijo. Às vezes eu apenas penso sobre a vila e outros assuntos. Nada para se preocupar. Enquanto Mikoto assentia entre beijos, a atmosfera entre eles ficou mais aquecida, suas línguas se entrelaçando apaixonadamente. Quando estavam prestes a ir mais longe, ela olhou para a janela enquanto Yuzuki mordiscava seu pescoço, percebendo que estava escuro lá fora. Mestre, está ficando tarde, sabia? Ela murmurou. Yuzuki ouviu isso e levantou a cortina da carruagem levemente. A simulação já progrediu para a noite? Está realmente ficando tarde. Ele disse com um sorriso gentil. Então ele chamou as mulheres lá fora, Tsunade e Kushina. Vamos terminar a viagem de hoje aqui. Sim. Foi a resposta relutante deles. Fora da carruagem, montadas em seus cavalos, ambas as mulheres ferviam de raiva com as ordens de Yuzuki. No entanto, elas não tinham escolha a não ser obedecer. Após se estabelecerem em uma cidade próxima a Mikoto, que estava dentro da carruagem, finalmente emergiu. Quando Tsunade e Kushina a viram, seus olhos se arregalaram de espanto. Meu Deus! Irmã Mikoto, você parece diferente de ontem. Como sua pele ficou tão radiante? Kushina exclamou em espanto. Na verdade não. Mikoto respondeu, seu rosto corando imediatamente. Afinal, o crédito por isso foi todo do elixir rosa da juventude eterna que Yuzuki lhe dera. Neste momento, Tsunade também notou algo incomum sobre ela. Como uma ninja médica excepcionalmente habilidosa, ela sentiu algo estranho. Ela rapidamente se aproximou de Mikoto, segurando suas mãos e infundindo seu próprio chakra para examiná-la cuidadosamente.
A sensação inicial foi boa, mas conforme ela se aprofundou, ela se assustou. Isso, o que está acontecendo? Como a atividade do chakra celular pode ser tão alta? Está claramente excedendo o estado normal de pessoas comuns. Os olhos de Tsunade se arregalaram, suas pupilas castanho-claras revelando intensa contemplação. Mikoto hesitou por um momento, então decidiu que não havia problema em compartilhar a verdade. Bem, recebi um elixir da juventude eterna. Afinal, todas eram irmãs. Ao ouvir suas palavras, a respiração de Tsunade e Kushina acelerou. Um elixir da juventude eterna? Tsunade exclamou, a mais animada de todas. Afinal, ela tinha que confiar constantemente em seu selo de força de 100 para manter sua aparência jovem. Ela tinha acabado de examinar o corpo de Mikoto e descobriu que suas células estavam de fato mantendo um estado altamente ativo. Este era realmente o estado de pico. Como uma ninja médica, Tsunade sabia que a atividade celular só poderia atingir este nível em seu auge absoluto. Em outras palavras, Mikoto agora era verdadeiramente eternamente jovem? Inveja. Neste momento, o rosto de Tsunade estava cheio de ciúmes intensos. Este elixir era ainda mais atraente do que o selo da força de uma centena. Afinal, seu jutsu exigia absorção constante de chakra para manter, mas este método permitia que o próprio corpo preservasse a juventude. Esse era um conceito totalmente diferente. Mikoto, essa coisa. Como ele deu isso a você? Há alguma condição? Tsunade perguntou, mordendo o lábio enquanto olhava para a carruagem atrás dela. Ela sabia que Uzuki podia ocasionalmente inventar algumas coisas bizarras. Obviamente, este elixir da juventude eterna era uma delas. Nesse momento, Kushina também olhou curiosamente. Afinal, entre as coisas que poderiam interessar as mulheres, esse tipo de elixir mágico da juventude eterna certamente estaria em primeiro lugar. Capítulo 129. A Aliança Negra de Sasuke e Naruto Konoha em perigo. Segunda personalidade impressa alvo, Tsunade. As condições são... Mikoto, sentindo-se um pouco envergonhada sob os olhares de Kushina e Tsunade, declarou calmamente as condições. As duas mulheres ouviram atentamente todas essas condições com os olhos arregalados. Então, o quê? Hehehe deve estar sonhando. Ao ouvir isso, o rosto de Tsunade ficou vermelho e ela imediatamente exclamou com raiva. Ao lado dela, as bochechas de Kushina também começaram a queimar. Essas condições são muito duras, não são? Jin. Kushina se ressente um pouco mais de você. Parabéns, o anfitrião ganhou 10.000 pontos de vilão. Jin. Tsunade também está mais brava com você. Parabéns, o anfitrião ganhou 10.000 pontos de vilão. Dentro da carruagem, Yuzuki estava perplexo. Ele não tinha falado com esses dois hoje, tinha? No máximo, ele tinha apenas os instruído a irem para a cidade mais próxima. Como eles de repente passaram a se ressentir dele? De fato, os processos de pensamento das mulheres estão sempre além de sua compreensão. Yuzuki não perdeu tempo. Ele continuou com a simulação de vida. Os exames Chunin foram abruptamente encerrados, mergulhando toda a vila da Folha no caos. O plano de Orochimaru para esmagar Konoha está agora em andamento. Naruto fica do lado de fora da barreira, silencioso e imóvel. Se você realmente busca a verdade, Orochimaru diz com um sorriso tranquilo, estreitando os olhos, você encontrará o que procura na sala de arquivos do prédio de escritórios do Hokage. Naruto olha silenciosamente para ele, depois para o Hokage sem palavras, antes de pular para longe. Orochimaru, olha o que você fez. Hiruzen, agora fervendo de raiva, envolve seu antigo discípulo em uma batalha intensa. Naruto se infiltra facilmente no prédio de escritórios do Hokage, já que a maioria dos ninjas de Konoha estão ocupados lutando contra as forças de Suna. Na sala de arquivos, ele rapidamente localiza uma pasta de arquivo confidencial contendo suas informações de identidade. Naruto Uzumaki, idade, 12, pai, Minato Namikaze, quarto Hokage de Konogakakure. Falecido. Mãe, Kushina Uzumaki, ex-Shinshuriki do Nove Caudas. Falecida. Durante o ataque da Kyuubi há 12 anos, Minato Namikaze e Kushina Uzumaki selaram o poder Yang da Kyuubi em seu filho, Naruto Uzumaki, esperando que ele se tornasse o herói da vila. Um silêncio ensurdecedor toma conta da sala de arquivos por 10 longos minutos. A personalidade sombria, observando a personalidade principal, fica chocada ao descobrir que a verdadeira natureza de Naruto está gradualmente se alinhando consigo mesma. O outro lado está aceitando isso de bom grado, ansiando por se tornar um com ela. Venha, Naruto. Eu sou você e você sou eu. Quando nos tornarmos um, não apenas ficaremos mais fortes, faremos Konoha pagar o preço que merece. A personalidade sombria incita freneticamente. Neste momento, Naruto, segurando a informação em suas mãos, tem os olhos cheios de confusão. Por quê? Porque eles não puderam me dizer que eu sou filho do quarto Hokage. Por que selar a besta com cauda dentro de mim? O que impediu que a vila sofresse maiores perdas, resultou em eu suportar o desprezo e o ridículo dos moradores. Por que o terceiro Hokage não interveio e em vez disso, silenciosamente permitiu que isso acontecesse? Por que o filho do herói deveria se tornar um demônio raposa desprezado que todos evitam? O porquê? De repente, o corpo de Naruto surge com uma aura infinita de violência. Ele se voltou completamente para o lado negro. Progresso da corrupção de Naruto Uzumaki, 100%. Jin. Parabéns ao anfitrião por obter, corpo de sábio avançado, várias artes de sábio de todos os atributos. Neste momento, sua força dispara para um nível assustador após a transformação completa de Naruto para o lado negro. Simultaneamente, ele se funde completamente com a personalidade negra dentro dele. Sua personalidade principal agora se fundiu inteiramente com a personalidade negra. Vamos causar um verdadeiro caos. O Naruto corrompido ri maniacamente enquanto imediatamente libera o chakra da Nove Caudas dentro dele. Sua força mental atingiu um nível tão extremamente assustador após sua transformação sombria que mesmo que a Kyuubi não queira, Naruto pode usar seu chakra livremente.
Ele controla facilmente a 9 caudas e entra no modo de chakra da 9 caudas de 4 caudas, rugindo freneticamente dentro do prédio do escritório do Hokage. Naruto Uzumaki, tendo sido enganado por Konogakakure por tantos anos, libera toda sua raiva. Agora, em seu estado sombrio, ele não deseja nada além da destruição completa da Vila da Folha por suas próprias mãos. Se alguém quiser se voltar para o lado negro, isso deve ser completo e completo. Enquanto isso, Sasuke se envolveu em uma batalha com o furioso Gaara. Conforme a luta progride, ele desperta seu Sharingan de 3 Tomoe. Com seu Chidori em mãos, ele luta contra o inimigo uniformemente. Eventualmente, Gaara escolhe liberar completamente uma cauda Shukaku dentro dele. Sasuke ativa seu selo amaldiçoado do céu, intensificando a batalha com Gaara. Apesar do poder do selo amaldiçoado, Sasuke ainda luta contra Gaara. Após meia hora de combate feroz, ele começa a vacilar. De repente, o 9 caudas sente a presença do Shukaku de uma cauda. Naruto, já tendo demolido 1/3 do escritório do Hokage, salta para o campo de batalha. Embora corrompido pela escuridão, Naruto mantém seu vínculo com Sasuke. Aproveitando o poder da 9 caudas, ele rapidamente domina Gaara. Percebendo sua desvantagem, os ninjas de Suna tentam freneticamente recuar com seus Jinchuriki. Sasuke, testemunhando a força avassaladora de Naruto, sente um profundo mal-estar se agitando dentro dele. Abrace-me completamente. A personalidade sombria dentro dele insiste. Somente nos unindo podemos alcançar o verdadeiro poder. Você não foi sempre o melhor aluno? Você pode aceitar ser ofuscado por Naruto Uzumaki? Você abandonou sua busca por vingança? A personalidade sombria mergulha Sasuke em sua memória mais traumática, a noite do massacre do clã Uchiha. O garoto indefeso revive esse ciclo horrível infinitamente. Aceite-me, funda-se comigo. A personalidade sombria exige friamente. O que você teme? Você é eu, e eu sou você. Após inúmeras repetições, o espancado Sasuke finalmente cede. Ele abraça ferozmente sua contraparte sombria, fazendo sua fortaleza mental disparar. Progresso da corrupção de Sasuke Uchiha, 100%. Jin. Parabéns ao anfitrião por obter. Rinnegan de 6 Tomoe. Liberação de madeira. Natividade de um mundo de árvores. Você observa a queda de Konoha de longe, testemunhando silenciosamente os eventos se desenrolarem. Através das transformações sombrias completas de Naruto e Sasuke, você colheu recompensas imensamente poderosas. O Naruto corrompido se aproxima de Sasuke, que está de cabeça baixa, segurando-a com as mãos. Seu rosto está desprovido de emoção enquanto ele fala: Sasuke, você deve ficar mais forte ainda. Eu não posso sempre cuidar de você, eu tenho minha própria agenda a perseguir. Essas palavras do Naruto corrompido destroem a força de vontade restante de Sasuke. De repente, seus olhos se abrem, revelando um par de Mangekyou o Sharingan estrela de 6 pontas carmesim. O Sasuke corrompido se levanta, um sorriso frio brincando em seus lábios. Naruto, se preocupe com você primeiro. Não venha chorar quando não conseguir me acompanhar. O Naruto corrompido, sentindo seu poder crescente, respira fundo. Perdi toda a fé na vila. O que você acha de desertarmos? Concordo. O Sasuke sombrio responde sem hesitação. A dupla corrompida chega a um acordo instantaneamente. O objetivo de Naruto corrompido: fazer Konoha pagar caro. Missão de Sasuke corrompido: eliminar Itachi Uchiha e descobrir a verdade por trás daquela noite fatídica. Unidos em um propósito, eles formam uma aliança sinistra e abandonam a vila. Conforme os exames Chunin concluem, o caos reina. Orochimaru recua gravemente ferido. Hiruzen cai em batalha. Naruto e Sasuke desertam, deixando Konoha devastada pela fúria da 9 caudas. Há anos se passam. A dupla corrompida une forças para confrontar Itachi. Em seus momentos finais, Itachi revela a verdade sobre o massacre Uchiha para Sasuke. Agora, a dupla compartilha um objetivo comum: vingança contra Konoha, não importa o custo. Após 2 anos e meio de treinamento rigoroso, a dupla corrompida libera seu poder sem precedentes sobre Konogakakure, cobrando um preço terrível. A raiz de Konoha é obliterada. A Anbu é dizimada. Metade da população ninja e civil jaz morta ou ferida. Enquanto isso, você passou esses anos seduzindo Hinata, Sakura, Ino, Tenten e outras. Antes do ataque de Sasuke e Naruto à Folha, você os leva para uma vida de prazer hedonista. Jin. Simulação concluída. Jin. Avaliação da simulação, SS+. Como esperado de mim, Yuzuki disse presunçosamente. Jin. Parabéns ao anfitrião por obter a recompensa. Segunda impressão de personalidade. Segunda impressão de personalidade. O anfitrião pode imprimir uma segunda personalidade na mente dos outros. As personalidades impressas incluem Dark, Cunning, Gentle, SHY, alegre e animado, hipócrita, tsundere, quieto, sensível, submisso e mais. A segunda personalidade não afetará a personalidade principal, mas se intensificará com o tempo. Use com cautela, anfitrião. Yuzuki examinou a descrição do sistema. A segunda personalidade se intensifica? Um aviso para usá-la com cuidado? Bem, ele não se seguraria. Ele não era de acreditar em azarações. Depois de uma semana viajando, eles finalmente chegaram às fronteiras da Terra do Fogo. Konoha ainda estava a meio-dia de viagem de distância. Enquanto isso, a Vila da Folha se movimentava com os preparativos. Incapazes de evitar a visita, eles resolveram receber Yuzuki com os mais altos padrões condizentes com o enviado da Terra da Água. Dentro da carruagem balançando, Yuzuki olhou para Mikoto ao seu lado. Sua natureza gentil e submissa significava que ele não iria imprimir uma segunda personalidade nela, por enquanto. Mas Tsunade e Kushina lá fora? Essas duas mulheres eram realmente ferozes, uma ainda mais que a outra. Vamos experimentar isso. Ele murmurou com um sorriso malicioso. Segunda impressão de personalidade. Tímido, alvo. Tsunade. Ele estava curioso para ver como uma Tsunade tímida se comportaria. Que dinâmica intrigante surgiria quando isso colidisse com sua personalidade dominante. Jin.
Alvo de impressão. Tsunade. Segunda personalidade de impressão. Tímido. Iniciação de impressão. Jin. Impressão concluída. O anfitrião pode cancelar a personalidade impressa à vontade. Enquanto isso, do lado de fora da carruagem, Tsunade, que estava dirigindo com uma postura despreocupada, de repente experimentou um momento de confusão mental. No instante seguinte, seu rosto ficou vermelho de vergonha. Como ela pôde sentar-se tão incorretamente enquanto montava um cavalo? É completamente mortificante. Capítulo 130. Chegando em Konoha. Hiruzen Sarutobi e a saudação invisível. Tsunade de repente começou a se mexer desconfortavelmente no cavalo, fazendo com que Kushina, que estava em outro cavalo, olhasse curiosamente. Lady Tsunade, o que houve? Você não está se sentindo bem? Hein? Tsunade balançou a cabeça vigorosamente, mas sua voz agora tinha um leve tremor. Não era de raiva, mas de vergonha. Ela ainda estava pensando porque tinha acabado de adotar aquela postura de montaria. Enquanto pensava nisso, suas bochechas começaram a queimar e, em segundos, seu rosto inteiro estava vermelho. Essa visão assustou Kushina. Ela nunca tinha visto o rosto de Lady Tsunade mostrar um tom tão rosado antes. Poderia ser. Eu sei. Sendo ela própria uma mulher, Kushina naturalmente sabia em quais situações as mulheres eram mais propensas a mostrar tais expressões comprometedoras. Ela rapidamente se moveu para o lado de Tsunade, olhou de soslaio para o dorso do cavalo onde estava sentada e então sussurrou em seu ouvido. Lady Tsunade, é aquela época do mês? Tenho peças extras na minha mochila. Há um arbusto atrás da floresta mais à frente. Podemos ir lá para limpar e trocar. Ao ouvir essas palavras, as bochechas de Tsunade imediatamente ficaram mais quentes. Não. Kushina, estou bem. É só que, de repente, me sinto um pouco indescritível. Ela rapidamente respirou fundo 2 vezes, permitindo que seu rosto corado e envergonhado esfriasse um pouco. O que estava acontecendo com ela? Por que ela de repente ficou tão envergonhada? Ela era Tsunade, uma das Sannin lendárias da Folha, uma mulher de grande valor. Como pensamentos tão tímidos puderam ter aparecido em sua mente agora? Ela balançou a cabeça vigorosamente, sacudindo completamente aquelas emoções embaraçosas. Então, ela continuou a dirigir a carruagem em direção a Konoha. Poucos momentos depois, caminhando pelas ruas da cidade do País do Fogo, Tsunade podia sentir constantemente os olhares ardentes dos transeuntes nas ruas ao redor. O que vocês estão olhando? Bando de pervertidos. Vocês nunca viram uma mulher bonita antes? Ela imediatamente colocou as mãos nos quadris. Depois de gritar algumas frases raivosas, seu rosto mais uma vez ficou vermelho brilhante. Como ela podia gritar com as pessoas daquele jeito? Ela soltou um rugido furioso. O que havia de errado com ela? Dentro da carruagem, Yuzuki estava observando suas mudanças o tempo todo. Por fim, ele murmurou. Essa mulher não combina com essa personalidade tímida. Segunda impressão de personalidade, mal-humorada, alvo, Tsunade. Um leve sorriso surgiu em seu rosto. Ele se perguntou se ela, já bastante agressiva, criaria faíscas ainda mais intensas com uma camada adicional de agressividade. No segundo seguinte, Tsunade, sentada no cavalo, de repente sentiu toda a sua timidez anterior desaparecer. Ela colocou as mãos nos quadris, encarando ferozmente os recém-chegados ao seu redor. O que vocês estão olhando? Vocês nunca viram uma mulher antes? Hein? Olhem nos meus olhos, seus pirralhos. Vocês não foram todos bem ousados agora? Nesse momento, ela saltou da carruagem, braços cruzados, toda sua aura liberada. Ela é certamente fogosa. Yuzuki estalou a língua enquanto observava o comportamento de Tsunade pela janela. Então, ele cancelou a segunda impressão de personalidade dela. Afinal, eles estavam prestes a chegar em Konoha. Seria melhor para ela ser um pouco mais normal. A aura de Tsunade se acalmou um pouco naquele momento. Suas sobrancelhas delicadas franziram-se firmemente. O que tinha acabado de acontecer com ela? Por que seu temperamento se tornou tão incontrolável? Entendi. Deve ser porque Yuzuki a irritou. Pensando nisso, ela voltou seus olhos furiosos para a carruagem. Jin, o ódio de Tsunade por você aumentou em alguns fios novamente. Parabéns, anfitrião, você ganhou 2.000 pontos de vilão. Yuzuki, dentro da carruagem, estava completamente sem palavras. Embora esse assunto tivesse um pouco a ver com ele, Tsunade o culpou diretamente, sem nem mesmo pensar nisso. De fato, as mulheres eram um grupo de criaturas que ele não conseguia entender. Konogakakuri. Neste momento, a vila não tinha mais sua atmosfera agitada de sempre. Em vez disso, estava cheia de solenidade e quietude. Em ambos os lados da estrada principal, 2 fileiras de ninjas extremamente solenes e dignos esperavam silenciosamente. Eles eram todos de vários clãs principais, junto com as forças formadas pelos ninjas dentro da vila. Eles receberam ordens do terceiro Hokage para esperar aqui em silêncio pela visita de Yuzuki Kamizuki. Dessa vez, Konoha não ousou fazer nenhum movimento contra ele. Eles tinham apenas um objetivo, usar todos os meios possíveis para fazê-lo sair. Assim que esse incidente acabasse, eles poderiam unir forças abertamente com todas as alianças que haviam formado. Naquele momento, eles poderiam lançar uma verdadeira guerra de renascimento contra Kirigakuri. Mas a faísca não deve ser acesa dentro da Vila da Folha. Caso contrário, eles seriam os primeiros a suportar o peso. No portão da vila, o terceiro Hokage, Orochimaru e Jiraiya estavam esperando há muito tempo. Originalmente, Hiruzen não queria enfrentar Yuzuki. No entanto, ele era, afinal, o líder da vila. Se ele, como Hokage, não viesse receber o convidado, isso não daria uma desculpa ao outro lado. Além disso, Yuzuki pode usar isso como pretexto para causar problemas primeiro. Isso não seria um tanto contraproducente para ele? Hiruzen olhou para Orochimaru e Jiraiya parados atrás dele. A presença deles acalmou seus nervos um pouco. Graças a Deus eles estavam aqui.
Sem eles, ele duvidava que teria coragem de enfrentar Yuzuki. Estrondo. Estrondo. O som das rodas da carruagem se aproximava à distância. Momentos depois, Kushina e Tsunade, liderando a procissão, chegaram aos portões de Konoha. Ao ver a atmosfera solene da vila, ambas soltaram suspiros suaves. Tsunade, Jiraiya gritou assim que a viu. Orochimaru rapidamente interrompeu em voz baixa Jiraiya. Este não é o momento para uma reunião com Tsunade. Fique quieto. Ele estreitou os olhos levemente. Talvez Yuzuki já tivesse moldado Tsunade aos seus modos. Afinal, um tempo considerável havia se passado desde que ele a levara embora. Jiraiya franziu as sobrancelhas e respondeu suavemente. Enviado do País das Águas, Yuzuki Kamizuki. Eu sou Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage da vila de Konoha. Vim para recebê-lo. Hiruzen limpou a garganta e falou com um sorriso forçado, esforçando-se para manter seu tom amigável. Ele não podia dar ao outro lado nenhuma desculpa para conflito. Um silêncio assustador caiu sobre a carruagem. Ocasionalmente, movimentos fracos podiam ser ouvidos de dentro. Até Tsunade e Kushina, esperando do lado de fora, ficaram curiosos. Ele tinha adormecido? Certamente não. O que poderia estar causando essa comoção? Tsunade pensou por um momento, então cerrou os dentes e levantou um canto da cortina da carruagem. Assim que ela estava prestes a perguntar sobre Yuzuki, ela imediatamente fechou a cortina. Ela virou a cabeça e disse em voz baixa, tudo bem. Ele sabe, providencie para que nos acomodemos. O rosto de Tsunade estava extremamente vermelho. Ao mesmo tempo, ela rangia os dentes internamente. Esse Yuzuki, ele realmente sabe tocar. Após ouvir suas palavras, a expressão de Hiruzen endureceu um pouco. A atitude de Yuzuki é tão grandiosa? Ele nem vai me ver? Mas é melhor que ele não me veja. Tudo bem. Alguém mostre o caminho. Hiruzen disse em voz alta. Pouco depois, vários ninjas se apresentaram e começaram a liderar o caminho na frente da carruagem. Mais de meia hora depois, a carruagem parou em frente a um edifício extremamente luxuoso. Quando Tsunade viu isso, ela ficou um tanto chocada. Este não é o lugar onde o daimyo do País do Fogo é recebido? Mas depois de pensar sobre isso, ela chegou a um acordo. Ao mesmo tempo, ela sentiu uma profunda sensação de impotência em seu coração. De fato, a força de Yuzuki havia se tornado formidável demais. Usar os mais altos padrões para receber esse ancestral foi a decisão mais sábia. Então ela virou a cabeça, sentindo o movimento dentro da carruagem. Ela cerrou os dentes e bateu no batente da porta da carruagem. Ei, chegamos ao local. Vocês dois, já terminaram? Tsunade disse com raiva. Depois de esperar 5 minutos, apenas a voz frágil de Mikoto foi ouvida. Quase. Lady Tsunade e Kushina, vocês vão primeiro, não esperem por nós. As veias na testa de Tsunade saltaram. Seus punhos se fecharam, fazendo um som de estalo. Mas não havia nada que ela pudesse fazer, e Kushina só conseguiu corar e seguir Tsunade até a luxuosa residência de recepção na frente deles.